Boa tarde, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos à live do Panda dos Games especial, hoje, dia 27 de janeiro, com uma abertura aí, né, traremos aí a aventura dos Bretões, que eu escrevi Bretões, olha como eu tava com pressa, Bretões, desculpa galera, tá? Português foi assassinado aí. Deixa eu mudar aqui rapidinho, só modificar aqui, já tá rolando, né galera, tá? Peraí, deixa eu... Pronto, aí, deixar o aviso. Ai, caceta, não deixa a linha pulada não, hein? Bretons, muito obrigado por patrocinar o canal. Opa, você é uma pessoa que demonstra ter um gosto refinado. Aí sim. Eita, Muxtabra acabou de dar um resumo por 28 meses. O Mux já chega você botando é uma na pessoa mesa. Que possui um gosto muito refinado. Segura esse 28 meses aí. Segura esse 28 meses de sub do patrono Musta já rolando. Galera, como é que tá o áudio? Tá legal? Escuta, infelizmente tem um vizinho fazendo obra bem na hora, né, que a gente tá fazendo a apresentação aqui. Então vai ficar uns barulhos de maquita, martelada, normal, tá? É padrão, né? É assim mesmo. Quando não é um vizinho, é o outro começa a obra, normal. Mas tudo bem, né? Tá no direito dele, né? Peço desculpas aí pelos barulhos de obra, tá bom? Random barulhos de obras, não tenho culpa. Bom, deixa eu abrir aqui. A galera tá brincando, né? Lá na Bethesda, lembrando, como não começou ainda, se você quiser já linkar a sua conta, se você não tem a sua conta linkada, eu recomendo vocês fazerem isso, tá? Linka a conta, coloca bonitinho ali pra receber, né? Quando você assiste da Bethesda, você vai receber um petzinho. Vamos ver o petzinho, galera? Como é que é esse petzinho? É tipo um carbuncle, né? Como é que é o nome desse bicho aqui? É um siriguejo, é um caranguejo com as coisinhas aqui de coral, né? Essas coisas. Não, eu tenho um filtro aqui, galera. Eu tenho um filtro e eu vou melhorar esse filtro. Vou adquirir uma RTX por causa disso, inclusive, porque a parte de Tensor Core dela para essa parte aí, o NVIDIA Broadcast é muito bom para isso, né? Então eu vou adquirir para deixar isso aí, porque infelizmente não tem estúdio, né? Não é um estúdio, é um estúdio que eu fiz aqui mambembe em casa, né? Para poder fazer as coisas. E aí quando é durante o dia, eu não consigo fazer porque, né? Tem essas obras, rola essas paradas. Então eu tenho um filtrozinho que eu tô testando, mas não é tão bom quanto o da NVIDIA. Então, pra quem não sabe, já vazou, né? Algum funcionário alguém foi demitido, galera. Eu acho, né? Não sei. A impressão que me dá. Teve lá, né, a postagem no Reddit. Alguém pegou lá na loja, né? Do ESO. Olha, acho que eles tiraram, ó. Mas até... os caras acharam o novo chapter, ó. Se você não consegue aguentar até as 4 horas da tarde, os dataminers já acharam o novo capítulo, a informação do capítulo aqui, né? Então, opa, deixa eu silenciar o celular aqui, que senão o Twitter tá pegando fogo. E aí, galera, o que vocês acham? A gente tem que ver antes ou deixa surpresa na hora, a ansiedade? O que vocês acham? Vixe, parece que é um card game, galera. Ai, se foi isso... Ai, que dor. Será que é isso, cara? Vamos ver. Olha lá, o Night of Light quer ver, ó. Explore High Isle, né? A gente já sabia. A gente tava achando que era High Isles, né? As Ilhas Altas. Não, é High Isle, no singular. É o nome da expansão. Assim como foi Greymore, né? Elsewhere, Blackwood. Dessa vez vai se chamar High Isle, né? O nome da aventura vai ser Legacy of the Bretons, né? Aí vai ter um Ascendant Knight Armor Pack. Tem uns emotes. Isso aqui é as coisas que você pega se você fizer pré-order, né? Não faça pré-order, galera. Não faça pré-order. Deixa, espera. Inclusive no ano passado foi tão fraquinho o Blackwood que foi a primeira vez que eu não recomendei, mesmo pra quem joga direto, esperar baixar o preço. Tava muito caro, né? Então tem aqui, ó, Explore High Isle, Tales of Tribute, Legacy of Bretons Are Long Adventure. É verdade, o Triderante falou que ia ser truco a parada, né?
Olha lá. Aí vai ter o Knights of the Flame Pup, o filhotinho, né? Abyssian Privateers, aparel, roupinha de pirata. Os pirata. High Isley Multipack, Horde of the Skimmers, Memento. Dark Chivalry Crate. Essa aqui deve ser um Dark Chivalry, deve ser a crate que vai vir nessa season, né? Então vem sempre um cratezinho. Balfiera Saint Cub. A menos Ornaug, não faço ideia que é isso. E High Eyes the Treasure Maps, né? Explore High Eyes e a menos parte do arquipélago Sistres e descubra uma terra onde os Bretons nunca viram, né? Passe pelos castelos e campos de torneio, enquanto você encontra uma cultura de cavaleiros galantes. Uma nova forma de se divertir no ESO. Pegue uma caneca de mid e traga seus melhores decks para um novo card game de estratégia do jogo, Tales of Tribute. Galera, vai ter um joguinho de carta dentro do ESO. Compita com seus amigos ou teste seu meta contra outros NPCs nesse jogo deck building inventado no High Isley. É tipo aquele do Witcher. Como é que é o nome? Galera? Gwent. Vamos fazer um Gwent no ESO. Ó, galera, desculpa, mano. Essas cartas vai dar poderes se for matar os pra ouvir pum pum nos BG? Não, então tô de boa com essas cartas aí, mano. Vamos ficar jogando cartinha enquanto espera popar o Kiwi, é isso? Altere a armadura da aparência usando o outfit style do Ascendant Knight. Tem muitos perigos no mar de ABC, mas vestido como isso, mesmo os piratas vão saber. Tipo a roupinha do pirata. Quando Sir Blix Flames queimaram o chão, fiquei no meu posto. Aí tem uma citação, né? High Eyes de Theme Pack, que tem os emotes Elite City, Air the Hair, Wait the Great. Tem um emote pack, galera. Essa War Chest é toda sua agora, você pode defendê-la. Tá. Tem vários itens de Dark Chivalry. Tá. Tem os Senches. Beleza. O pack. Por isso que vai custar $50, galera. Vai trazer joguinho de carta pro jogo. Pro ESO. Coleção de 3 mapas de tesouro do High Isley. Pré-compre e receba imediatamente o Pelifrost Elk Mount, que é esse mount aqui, né? Do Bambi. Bom, quem vai jogar Lost Ark comigo? Vamos criar Prometo lá no Lost Ark. Maluco! Ô Nato, seja bem-vindo, Nato. Ó, o que vai vir aqui, pelo que tá falando aqui, vai ser um jogo de carta, moleque. É o joguinho de carta. Cadê? Vamos escutar a música do Yu-Gi-Oh! Cadê? Tem que botar a música do Yu-Gi-Oh! No fundo. Eu tenho essa música no... Eu tenho, quer ver? Ó? Deixa eu ver. Aqui, ó. Mas vamos começar a jogar no ESO e de repente, quando a gente for fazer o Kiwi, vai tocar essa música, galera. Tá ligado? A gente vai estar esperando pra entrar no dungeon. Aí os caras, pô, tá demorando esse Kiwi, né? Aí o cara vai, mete a mão no bag, tira o pack de cartas, bota no chão e aí começa a tocar essa música. Deixa eu baixar aqui. Vai... Era o que faltava pro ESO, galera. Mano. É sério isso? É sério isso, Zenimax? Aí não dá, hein, Zenimax? Pior que eu conhecendo, eles devem... Você quer saber? Eles devem colocar, tipo assim, o mítico você ganhando no jogo de carta. Te obriga a upar essa porcaria de jogo de carta pra poder fazer as outras coisas. É sacanagem, né? Não, então, mas aí que tá, Night. A escavação é chata, mas serve pra um bagulho, né? Que a gente pega os míticos e tal, foi coisa na casinha e tal. Não, batalha naval não, vamos criar um jogo de carta no jogo. Pior que faz sentido, viu? Porque eu lembro que um dos devs estava falando, como é que a gente consegue inserir um novo sistema dentro de outro? Tá ligado? Ele tava falando, dando umas dicas disso, tá ligado? Muito legal quando a gente consegue fazer um sistema, fazer algo que ele não tinha sido planejado para fazer, tá ligado? Pois é. Povo quer batalha naval, povo quer spellcraft, povo quer... E o que os caras vão trazer pra vocês? Mas calma, galera. Em vez de custar $60, vai custar só 50. Sucesso, hein, mano? Jogar Gwent no... Your move!
E aí, com certeza vai ter, né? Novos sets, novos, né? Mesma coisa. Sets OP. Realmente vai ser complicado, viu, mano? Ó, esse baixo é muito bom, né, moleque? Time to do. Ai, mano, que sério isso, cara? O jogo de cartas, Animax. Eu sou uma piada pra vocês, Animax. O joguinho de carta vai ajudar a gente a matar os caras mais fácil no PVP? Você vai poder, é tipo Gambit, vai ter a classe Gambit na parada, a gente vai jogar as cartas nos caras. É tipo, como é que é o nome daquele maluco do League of Legends, que tem as cartinhas também? Esqueci o nome dele. Nossa. Eu espero que esse card game não seja o ponto de venda, né? Tipo, selling point, tipo assim, o que vale a pena comprar. Se esse é o chapter feature e o selling point, terceiro ano seguido com literalmente nada, né? Se bem que não, porque Greymore teve o negócio de escavação. O negócio de escavação é legal. Item mítico, trouxe um balanço diferente no jogo. Agora tem opções diferentes, né? Eu sou a favor de tudo isso que traz coisas que tenham mais escolhas interessantes. Um jogo legal é uma série de escolhas interessantes, tá ligado? E o item mítico ajudou a chegar nisso, numa série de escolhas interessantes. O Companion, nem tanto, porque o Companion, mano, tá bom, beleza, vai lá, dá um danozinho, ajuda. Não vou falar que não ajuda, ajuda, né? Mas não é o bagulho, meu Deus, precisa do Companion, Companion, help me Companion. Então, é isso mesmo, vai ter o joguinho de carta do Gwent. Quando que vai sair o Lost Ark? Vamos ver, Lost Ark. Lost Ark vai free to play, galera. Pô, ó, galera. Dia 11 de fevereiro, ó. Tá chegando, hein? Tá chegando, hein? Vamos, bora, galera. Bora fazer o prometo lá no Lost Ark. Yo, move! Vai ter servidor BR, né? Vamos ver. Foder os preços que os caras cobram pra ser founder do bagulho, né? Esse aqui, ó, Head Start. Começa que dia? 3 dias antes. Esse aqui. 3 dias, esse aqui 3 dias e esse aqui 3. Todo mundo tem Head Start, começou 3 dias antes. Aí tem um patch exclusivo de Founder, 30 dias de aura cristalina, que é o VIP, né? É isso. E o título de Founder. Aí tem esse aqui. Tem 1000 moedinhas de Premium, patch, aura cristalina, vem um bagulho a mais, ó. Silver Supply Crate, vem com umas coisinhas, né? Aí o Gold, mesma coisa, só que em vez de 1000 vem 4000, patch, aura exclusiva, Founder Start. Aí vem o Gold Supply Crate, já vem mais coisa melhor, né? Ô Vinícius, boa pergunta, deixa eu ver como é que tá na Green Game. A Green Game, eu vi que tava rolando Blackwood, vamos ver. Blackwood tá rolando sim, ó. Tá com promoção, mas essa promoção aqui quando é VIP, né? Ó, o upgrade, pra quem já tem, só falta o Blackwood, tá R$62. Se quiser comprar o Blackwood Collection, esse aqui que vale a pena, ó, 72 pila. Esse aqui, tá ligado, né? Se quiser comprar usando o GMG, aí ó, usa esse link aí que me ajuda, galera. Vem uma parte da compra. Essa versão é a versão melhor, né? Que ele vem o jogo, vem o jogo base e todos os capítulos, né? Não vem os DLC. Pô, mas caraca, hein, mano? Que golpe. Ah, eu não esperava. Ainda bem. Sabe que eu prefiro, assim, saber antes? Não ficar criando hype, esperando. Nossa, o que será que vai vir? Meu Deus, tal. Aí chega lá no bagulho. Então, um jogo de cartas. Vê a cara da Gina Bruno querendo vender o bagulho, tá ligado? O Rich falando, olha que legal, agora nós temos um joguinho de cartas virtual, não é? Você vai poder jogar com seus amigos, tá ligado? Valeu, Vinícius, pela dica, hein? Então, qual vai ser a raça dos Companions? Boa pergunta, né? Nem sei se eles não falaram nada de Companion por enquanto, né? Esse aqui é bom. O Pakrut vai ser o chefe do card game, tá ligado? Ele é o mestre do card game. Boa, mano, gostei. Os itens que ficam presos atrás desse minigame, que é sacanagem, né? É meio bobo isso, né? Sendo que ele já tem, né? Ele já tem um card game no Legends, que inclusive é muito bom, e tá congelado o desenvolvimento dele, né? Ele tá parado, tá naqueles jogos mortos-vivos, né? Ele não tem mais expansão, mas é bem legalzinho. Eu fiz um vídeo dele jogando ele, né? É como pra esses jogos de cartas, só que com no universo do Elder Scrolls. Ele é todo traduzido. Mas que ele já tem, né, mano? É realmente ridículo isso. Vou fazer um joguinho de carta novo pra botar na... mano, é bobo isso demais. Enfim, eu quero olhar na sua cara, Rich, você falando pra mim. Eu sou uma piada pra você, Rich? É isso?
Panda, você acha que seria cagada liberar troca de colecionáveis entre players, casa, montaria, pet? Seria pra eles, né, Tsurig? Seria pra eles. Por isso que eles não querem que você venda sua conta, inclusive. Porque aí prejudica o bottom line deles, né? Tipo, quanto que eles ganham. Então eles não veem com bons olhos isso, né? Tedélia, não rolou ainda um anúncio, mas só por enquanto que tudo indica, tá? A gente tá esperando aqui 12 minutos pra começar, mas pelo que tudo indica. E os nossos queridos russos, né? Não mexa com os russos. Os russos deram a dica aqui, ó. Vai ter o Tales of Tribute, ao nome do minigame. Minigame de cartas dentro do jogo. Tales of Tribute. Você quer virar o campeão de Tales of Tribute? Você vai ganhar um título. Ó, que legal, hein? Ah, rapaz. Fala, Madark. Ó, galera, quem tá chegando agora, lembre-se, linka a conta pra ganhar o petzinho, né? Ó, 27 mil pessoas aguardando. Muito bom. E aí, vamos continuando vendo aqui, ó. Aí esse aqui custa 500 e não sei quantos reais, né? Isso aqui vem 7 mil crowns, Founder, tudo igual, né? Aí chega aqui, ó. Founder Exclusive Skin, Northern Lawmaker. Slot de expansão, um slot de expansão. Aí tem o Founder Skin. Essa skin é exclusiva para os Founders Platinum. A montaria é uma montaria exclusiva para quem é Founder. E será que vai ter? Eu aposto que eles aposto que vai ter a galera que vai comprar imediatamente dar refund. Quer dizer, entrar no jogo, dar redeem nas paradas, imediatamente dar refund, pedir refund, vão dar refund no bagulho, comprar de novo só essa versão normal e ter todas essas paradas aqui destravadas, porque isso destrava na cor. Aposto, mano, aposto que vai ser esse esquema, tenho certeza. Vai ficar jogando truco. Yomu, vai ter uma... Vamos escutar de novo. Essa música é boa, vamos escutar de novo. Yomu. Tem que tocar essa música quando se tocar essa música a gente consegue salvar essa expansão, galera. Tem que tocar, falar pras animais. É lógico que quando você começa, toca a música do Yu-Gi-Oh! Tá ligado? O ESO tá virando jogo de velho mesmo. Agora vai ter modalidade de canaça, buraco, truco, cacheta, tá ligado? Dominó na praça. Boa, Tereza. É a música do Yu-Gi-Oh!, Batariel. O francês tá na frente, ó. Daggerfall. Mas essa é a música antiga. Pois é. Exatamente, Tsurig. Isso aí. É um bagulho de vai pra ilha, tem lá uns cavaleiros, Dark, não sei o que. Vai ter um incrível jogo de cartas. Ai, Zenimax. Por que vazios, Zenimax? Ó, galera, quem quiser ainda jogar esse jogo falido, flopado. Eu vou dar até um redeem flop aqui. Vai, pega uma carta de 70 reais. Vai, pop buteiro, vai! Arrebenta o meu fôlei, igual aqueles caras do quartel. Crápula! Flopado, falido, vem com um salão de 80 reais e bota no meu cu! Essa é do Animax. É do Animax botando na gente, ó. Puta merda, viu? Não vai ter barquinho. Não, ó, Vintage, vai ter o seguinte: vai rolar um barquinho pra você navegar, não vai ter, mas vai ter um dungeon onde é um lugar que constrói barco, serve? Zenimax, por que faz isso, Zenimax? Ó, 7 minutos pra começar. Quem quiser ir no banheiro, rapaz, viu? Que decepção. Então, eu acredito que sim, Vinícius. Esse é um dos assuntos também que eu tô interessado em saber. A tradução pro espanhol. Provavelmente vamos ter notícia agora. Também eu quero saber o update, né? O que vai ser o update 33. Se eles vão voltar atrás nesse negócio dos proc gritar. Ou se eles vão nerfar ainda mais, né? Não sei. Tomara, né? Não, tem inclusive gente que consegue jogar em espanhol, tá ligado, Tsurig? No meu tempo tinha isso. Eu, por exemplo, eu não entendo nada, moleque. Nada, absolutamente nada. O bagulho em espanhol. Tem um cara que vai alugar um dos apartamentos aí que tá pra vir agora. O cara fala espanhol, manda os e-mails. Eu não entendo nada. Bota tudo no translate que eu não manjo nada, mano. Companion argoniano, também gostaria, hein? Queria uma Companion argoniana. Caótica Vampires. Os caras Blood Knight. É Caótica Vampires, galera. 5 minutos, hein, galera? 5 minutos para a grande emoção. Vamos ver o vídeo.
Alô, Sheir. Alô, Sheir. Alô, Sheir. Nessa nossa casa nós respeitamos e amamos os argonianos, Master Race. Você respeite os argonianos, hein? Senão eu vou te denunciar por racismo virtual, com raças inexistentes. Muito obrigado pelo follow, Laporte. Pior que não é, ô Vintage, pior que não é. Ele fala isso, mas ele não é não, viu? Valeu, galera, obrigado a todo mundo que tá assistindo aí. Também quero agradecer os carrapatinhos que estão com as contas fake aí. Beijo pra vocês também. A galera que me acompanha sempre sabe como eu gosto de vocês virem aqui e assistirem, né? Mesmo a contragosto, né? Eu sinto as ondinhas de bumbum doído de vocês. Que delícia, cara. Ué, ora. Por que não assistem nos mestres das traduções? Ora. O que foi, Moedinha? A Moedinha falou um negócio aqui. O que foi, Moedinha? Não consegue? Ah, ele não consegue? Puxa, que triste. Vamos botar a música do Yu-Gi-Oh, galera. Bora, momento Yu-Gi-Oh. Não digitei ainda, ô Vinícius, mas a galera que curte tá gostando. Eu sou do Magic, Vinícius, eu não sou do tempo do Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Passava na TV, mas eu não jogava, eu jogava Magic, né? Yu-Gi-Oh! Era um jogo de molecada. Bom. Don't Nerf Irelia. Olha lá, ele é o vencedor. Muito bem, vitória. Yo, move! Vamos começar já com o videozinho? Vocês acham que vai ser o... Eu acho, né? Eles vão manter a mesma coisa. Começa com o Cinematic, não? 3 minutos, galera. As mães vão proibir, né? Eu tô com medo disso, Vintage Game Player. Estou com medo disso, cara. De forçar você a ter que jogar as cartinhas pra poder pegar, fazer um gate, tá ligado? De algum equipamento, alguma coisa. Graças a esses equipamentos você vai conseguir ou não chegar nas paradas, tá ligado? Tirar a música do Yu-Gi-Oh! Chega de música do Yu-Gi-Oh! Nossa, já pensou em item mítico, mó poderosão. Manja? Aí você chega lá... Ó, 42 mil assistindo. O ano passado, quantos assistiram o review? Vamos lembrar o ano que vem pra ver quantos assistiram. Esse ano, 42 mil. Eu sei que alguém perdeu o Toba aí, né, Luxeiro? Que apostou o Toba aí que ia ter Spellcraft, né, não? Fala, meus lesques. Aqui é o Embaixador BR dos cards do mês. Dos card games. Hoje vamos jogar Magic the Gathering. E amanhã Hearthstone, não perca. Olá, amiguinho. Fala, Quinzeira, e aí, como você está? Como estamos no reino? Tá aproveitando os jogos da Plus e os jogos da Gold? Quais foram os melhores desse mês? Sinuca, seria legal, né? Se tivesse um minigame de sinuca. Tipo assim, você lembra quando o WoW ficou naquela época que começou a ter Pokémon lá no Pandaria? Tipo, já não tinha mais o que fazer. Começou a... Então vamos fazer um Pokémon no bagulho. É mais ou menos isso, né? Vamos lá, galera. Atenção. Emocionante. O review, hein? Agora. Set nearly 1,000 years before Esse a gente já viu, né? Esse é o trailer do ano passado. The Elder Scrolls Online lets you take part in the stories set within the compelling history and deep lore of the Elder Scrolls franchise. Designed to be played exactly the way you want to play, you can start wherever you like. Hoje é só ESO. With no level restrictions and no subscription required. This massive world is yours to explore, alone or with friends. Choose a favorite location or storyline and jump in. From the capital cities of the Three Alliances to the magical Somerset Isles. From the Khajiit territory of Elsewhere to Morrowind, the home of the Dark Elves. From frozen Skyrim in the north. Esse trailer não é novidade, tá ligado, galera? Isso aí tá lá desde é o vídeo que eles fizeram pra atrair jogadores. Inclusive, eu acho que foi esse o vídeo que eu fiz o react, né? Falando que é verdade e que é mentira no marketing.
Por exemplo, é mentira que você vai fazer trial em primeira pessoa, tá? Não vai acontecer isso, tá ligado? Greetings, everyone. Welcome to the show. O Might Fear. We're all excited to see the amazing things we have coming up this year. But before we get started, I'd like to take a minute and just talk about the video you just saw. It was a brief description of some of the basic systems of ESO, but the game itself is so much more than that. O jogo tem muito mais que isso, né? Então ele é um mundo virtual, não só o jogo. Mais de 20 milhões de pessoas jogando o jogo. Os últimos 20. Muito obrigado por patrocinar o Ô, canal. Gabriel, obrigado pelo Você é uma pessoa que demonstra ter um gosto refinado. Estamos muito orgulhosos e felizes por ter ajudado vocês. Muito obrigado. Você é uma pessoa que possui um Valeu, gosto galera, muito pelo sub. refinado. Então, sejam muito bem-vindos, ó. Isso é pra você, hein? Boa tarde, Gabriel. Esse aí é pra você, ô Vatariel. Seja bem-vindo. Vamos lá, como você pode viver sua vida virtual. Solo, co-op, PVP, PvE, fazer casinha, conversar com os amigos. Isso é verdade, né? Tem gente que joga só pra decorar a casa. For starters, this year-long adventure will be a return to our storytelling roots. Isso vai voltar para as raízes de contar uma história, em vez de ser uma invasão da Édrica, vai ser um ponto de subterfúgio, intriga política, nunca visto antes em nenhum jogo de Elder Scrolls, nenhum. Então, esse Matt Fear, ele é o chefe dos chefes do ESO, ele é o cabeça das Animax Online que comanda o ESO, tá? E esse é o Pete Hines, ele é o continua presidente da Bethesda abaixo do Phil Spencer, tá? Ele é o Senior Vice President. Vai ter uma live após o ESO e eles vão falar sobre os novos detalhes, sobre a DLC que vai sair. E aí o Rich é o diretor do jogo. Ele é o diretor criativo do jogo. Ele é o chefe, é o cara mão na massa. Todo mundo que faz o jogo reporta pra ele. O Matt Fear e o Rich Lambert, eles vieram do Dark Age of Camelot. Então ele tá explicando o que aconteceu. Isso aí pra quem já joga o jogo já sabe, né? O One Tamriel tirou os limites. O foco deles é em trazer para outros jogadores, né? Você tá vendo? Não é pra pregar pros convertidos. Eles estão focando na galera nova. Nunca mais, verdade, né? Nunca mais falaram mais da notaria dupla. Te bugou tanto bagulho que os caras falaram, mano, entende isso aí, apaga isso. We've also got a number of collection-based systems that players can participate in. So from treasure hunting to antiquities, collecting lore books, and it's just, the list goes on and on and on. It's a massive game. It's an Elder Scrolls game, but it's online. There's a ton of stuff to do, just like you would expect in an Elder Scrolls game. And much like an Elder Scrolls game, it has an amazing community around it that's built up around ESO. Talk a little bit about the folks that have really made this game what it is. They're really what Nathan Walker, ainda não temos. Vamos ver depois na live. Eles vão falar, né? Agora é mamando. Parte, mama a comunidade. Ah, essa comunidade é incrível que nós temos da Elder Scrolls. Adoram compartilhar o amor que eles têm. É a melhor comunidade de jogos. Essa comunidade, eles estão focando isso. Eu vou explicar pra vocês. Eles estão querendo focar nisso para ver se pega um pouco do massivo que tá, né? O número de jogadores massivos do Final Fantasy. Então você vai encontrar outros jogadores, né, online, e é sua escolha se você quer interagir ou não. E ele recomenda que você interaja para você criar um laço com essas pessoas que vai durar uma vida, né? E para quem joga MMO, faz amigos de verdade mesmo, durante anos, né? Ou então tem uns pau no cu arrombado. Aí ele tá explicando no Companion de novo. Os Companions te ajudam a progredir através do mundo. Se você precisa de cura, de dano, eles estão lá pra te ajudar. Fala, Gustavo, beleza?
You shared some exciting news last year for the Spanish-speaking community, and I wondered if you had any new details to share with those folks about what's coming. We do. Ainda não. Ainda vamos. Provavelmente vamos saber mais na live depois desse gravado aí. Olha lá, vai vir a tradução em espanhol. Vai chegar no meio do ano, vai vir legenda e interface, né? E vai começar os fóruns em espanhol, começam hoje. Mi hermanos venezuelanos, bolivianos, argentinos, peruanos, especialmente argentinos. Regalo para amigos argentinos. Agradeço a todos os argentinos, galera. Olha lá, o High Eisner. Vamos ver o novo trailer cinemático. Agora, silêncio. Cala a boca, gordo, safado. Olha, moleque. Ih, Aldemeri andando. Eu tenho uns Aldemeri por ali, rapaz. Ó a música, cara. A música mandaram bem. Ele troca, muda, ele tem até class token, né? Ele muda de Nightblade pra Necromancer. Ele tá aliadinho dela agora, é. Olha quem chegou, moleque. Oi, Bonhart. E a gente ainda não sabe se ele é DK ou se ele é Templar. Olha que irada a armadura, moleque. So we just got our first look at the Elder Scrolls Online High Isle. Rich, give us a little background on High Isle. This year's adventure is called Legacy of the Bretons, and our focus is on exploring Breton lore and culture. It's a story that's being told over 4 major updates this year, and as Matt said earlier, we're kind of going back to our roots in terms of storytelling. This is going to feel like a classic Elder Scrolls game. The Bretons are this traditional medieval feudal society. Olha, moleque, essa armadura, cara. And of course, all the politics that surround that. Politics. Our fans love politics, Rich. Especially in the Elder Scrolls, at least. So for those familiar with Tamriel in the second area, or maybe not, talk a little bit about the Three Banners War and where it's left Tamriel. Sure, so the Three Banners War is currently raging throughout Tamriel, and it has left the land fractured. 8 anos que tá essa guerra rolando, e os caras ainda não tiraram o cara preso, queimado lá em Cyrodiil. On a dream to end that war. It's going to be an adventure.
It's always an adventure. Now, High Isle is a spot that most fans are not going to be familiar with. It's a bit of an unknown. It is. It is a location that's never been explored before in an Elder Scrolls game. Isso é legal, mano, de ser um bagulho novo, tá ligado? In the Sisters Archipelago, which is an island chain located far to the southwest of Daggerfall and northwest of Somerset, and has only ever been documented by a single map in Redguard. And it's really, really exciting for us to be able to do something completely different this year, completely new, and we can't wait to share it with everybody. Não vou comprar não. Now, we're focused on the Bretons this year. Tell us a little bit more about the Bretons and their culture. What can we expect to learn in this year's adventure? Eu não comprei. When you go to High Isle, you are going to see that this is the epitome of Breton culture. This is feudal, medieval castles and tournament grounds. This is a resort destination for Tamriel's wealthy. And as it's far removed from the mainland, it's a bit of a safe haven and therefore a perfect location for secret peace talks between the Alliance delegates. And these peace talks are being hosted by the Society of the Steadfast, which is a new faction led by an extremely wealthy noble in High Isle named Baron Vaquero. And of course, this is an Elder Scrolls story. So, of course, there are groups out there who stand to profit and gain power due to the war. So any hint of peace talks could quickly result in an opposition and sabotage. Do we know who's behind preventing these peace talks? We do. So there are whispers of a secret society named the Ascendant Order who threaten to ruin the peace talks. They're led by the Ascendant Lord, and I'm gonna leave the rest up to the players. É uma mina, tá ligado? Tá na cara que é uma mina. It's been a while since ZOS had the opportunity to create and add completely new elements to the Elder Scrolls, so this has to be exciting for you. It is amazing. It's fun to go back and re-envision content, but conceptualizing an entire region from scratch is daunting. So who better to talk about that than our art director, CJ Greb, and he's gonna walk us through it. Hi, everyone. As always, it's very exciting to be part of creating a brand new Elder Scrolls story. This time, it's the Sisters Archipelago, and it's especially exciting to get to build a little-known and never-before-explored. Olha como que fica sem recheio. Que feio esse jogo aí, mano. Began finding inspiration for the island's look from the beautiful, windswept shores of the Mediterranean. We see stunning waterfalls, imposing cliffs, and oceanside beaches that one would find scattering the coast of the Mediterranean Sea. É uma pia minúsculo, né? Deu pra ver já que é pequeno. But their civilization as well. Our team knew how important such an edition of the world could be to the deep history and lore of the Bretons, and how important that would be to so many fans of Elder Scrolls. We leaned into the architectural and cultural traditions from medieval and feudal Europe, knowing this could be blended into our established Breton designs from the base game. The dense city streets of Gonfalon Bay and the idyllic coastal palace of Castle Navir are prime examples of the imposing Breton structures and hidden underground catacombs born from that work. Players will also find medieval fanfare and splendor on the tournament grounds where nobility and commoner alike enjoy festivities. The nobles treat High Isle like a resort, and that's reflected in the way the nobles dress. O bagulho é tipo um spa de férias. Always dress in A their elite. projecting their status as not only the leaders of the great family houses, but their barely hidden ambitions to command the archipelago with total power. All of this pomp and circumstance gave us the opportunity Olha que da hora to as return to the armaduras, né? classic medieval armor and attire so distinct of the Breton style, plate armor, tabards, and heraldry. The beauty of High Isle shines like a beacon to the rest of Tamriel, but it can't all be Ué, vai ter girassol, moleque. The dark side of High Isle's success lies directly to the north. There, across the water, you'll find the dense, deadly jungle island of Amanos. Vai ter outra This ilha. area serves as a prison for A criminals prisão and dos dissidents criminosos, deemed unworthy of dissidentes High que Isle. não podem ficar em Once High inside, Isle. there are no guards, no law, and little chance of escape. É um lugar anarquista dos piratas, tá ligado? There's more than 2 locations that players can look forward to, as the Sisters Archipelago is an island chain players will get to explore throughout the year. Tá. High Isle is one part of the legacy of the Bretons, what we call our year-long adventure. Rich, what else can folks expect? We're gonna start this year off in March with the Ascending Tide DLC, and that adds 2 new dungeons. And stories from that DLC set the tone and provide backstory for the events that kick off in the High Isle chapter in June. And of course, this is a year-long story, so we're gonna continue it in Q3 and Q4 later this year. And it doesn't matter how much you've played ESO in order to experience the new content, right? Right, both new and returning players can jump in at any time. That's the beauty of ESO. You don't have to level up through years of older content. You don't have to play it in a specific order. You can just jump in and play at your own pace.
Blick Rock Now let's hear Isle. from our Pode community pá, team on Sorigo. how you can get started with High Isle today. Hey everyone, we're here to let you know that starting right now, you can pre-purchase the Elder Scrolls Não Online façam High isso, Isle galera. for all platforms. Não. This new chapter will launch on June 6th for PC, Mac, and Não. Stadia, and June Compre. 21st on consoles. And just as a Pre-order. reminder, ESO is available on Xbox Series X and S and Nunca PlayStation fazemos 5, pre-order. which features 4K high fidelity and 60 FPS performance modes. Os If you already campana. own the game, Camponas you com can get this 60 version as a FPS. free Ah. upgrade. As for High Isle, you can pre-purchase by visiting ElderScrollsOnline.com or one of many online retailers. Now, when you pre-purchase the chapter, you'll immediately receive a matching set of the Pale Frost Elk mount and the limited time Pale Frost Fawn pet. Não, sem So keep in sem mind, the perigo pet de is ficar only empolgado available pra if fazer you pré-order. pre-purchase now through Hã? April 4th. We have a few different ways to hop in and start your adventure in ESO. And if you're wondering which version is right for you, well, we're here to break it down. If you're new to the game and want to dive in right now, the ESO Collection High Isle is for you. This collection gets you instant access to everything the base game has to offer, along with all 5 previous annual chapters. You can play in any order, however you like. Isso aí é So you aquela can parada, begin your né? Tamriel adventure Dividido. today, and of course, Tem you'll a have full Collector's access Edition. to High Isle once it launches in June. E quando lançar, você já pode ter Alternatively, if you acesso. already own the base game Você já or tem o any jogo of the previous base ou chapters, qualquer um dos you'll wanna grab capítulos. the upgrade version. Você pode We comprar a also versão have de collector's upgrade. editions available that Tem are a great versão for de new and Collector's existing players Edition. alike. These editions contain even more Olha bonus lá, tem um items that pet, will be nova available montaria, when High novo Isle outfit, launches, novo like a brand new emote, mount type and novo an epic memento. armor outfit style. So what about new merch? We've got that too. If you want to get your hands on some sweet High Isle merch, we have brand new items available for pre-purchase Ah, essa on the parte Bethesda aqui mais dói, store, moleque. like this Ascendant Lord Ai, statue, olha esse estátua que new da hora, High Isle moleque. t-shirt, key art lithograph, and more. We'll both be back right after today's show to give you a first look at the Ascending Tide DLC and Update 33, Update show off some 33. additional ESO merch, and more. So stick around Muito and we'll mais. see you all soon. And now let's Beleza. hear from Lore Master Lehman. He's got details on the story you'll experience in High Isle and some of the characters you'll meet along the way. Eles se ligaram que esse bagulho das cartas era gang. tão. I am so Que psyched eles to be nem part of the team tocaram no bringing assunto, a tá brand new ligado? story and new setting to the world of Elder Scrolls. Exploring the legacy of the Bretons provided us with a great opportunity to dig into the history, the culture, and the geography of Western Tamriel. While the Sisters Archipelago has gone unexplored until now, every aspect of its history and culture has roots in the lore of Tamriel, and we have had a blast taking the Bretons out to sea and building High Isle into something familiar, but also profoundly unique. To begin, let's touch on who the Bretons are. They're a fascinating race with a really complex history that hasn't really been touched on in previous Elder Scrolls adventures. The Bretons are a hybrid race, the descendants of both humans and elves, which gives them a unique perspective on Nirn's oldest feud, the conflict between men and Mer. It's a lot more than just knights in shining armor. One of the most distinctive parts of Breton culture is how it's organized. High Isle is an openly feudal society that has a lot in common with the European-style Falando sobre feudalism como a mid to late sociedade Middle Ages. dos Peasants and sailors labor at the Bretons bottom, while nobles engage in an endless feudal, dance né? of Tem palace os intrigues, political marriages, and nobres shifting alliances at the vivem a top. vida boa e In the os throne rooms of plebeus High Rock and the trabalham Sisters' Isles, para manter essa ruthlessness can be a virtue. sociedade. So watch your back. It's not Nenhum all dos dois, sinister eles. plotting and knives in the Jogo dark, de though. carta do The high Yu-Gi-Oh! romance of Arthurian legend has a place here too. Many Breton nobles are stuck navigating court conspiracies, sure, but others, the shining knights of old, set out on grand quests for adventure and glory. And there's plenty of glory to be found in the wilds of High Isle and Amanos. You won't do it alone though. A few of our favorite ESO characters from High Rock and elsewhere are returning to lend a hand. Quem que vai Shakaran, aparecer? professional thief and O raconteur, Jacarne. and Captain Zaji, the Khajiit captain of the Perfect Pounce, will both help you untangle the plots of the Ascendant Order. The Zealots of the Ascendant Order are the chief Nem antagonists lembrava here in the desse Sisters. Khajiit. These well-armed fanatics Ai. want to bring about a new utopia O Jacarne without todo mundo crowns curtiu. or thrones, and they're willing to kill as many people as necessary to make that happen. You'll definitely want to keep an eye out for their leaders too, the Ascendant Lord and his chief lieutenant, Ascendant Magus. These mysterious rulers may have influence that runs deep in the Sisters' Isles. As armaduras são. High Isle is Mano, packed full pelas of armaduras eu intrigue, curti, tá adventure, ligado? and exciting Breton Não lore. vou mentir, não. I can't wait for you to visit the Mas. Sisters. You're really gonna dig it. Sisters.
We've discussed the upcoming story and location for our High Isle, but we have a new game system coming with this chapter as well. And I've been waiting this whole time to talk about it because it features something I love. It's a collectible card game. É um collectible card game! Cadê meu nariz de palhaço? Collectible card game that's played entirely within ESO. This is something I've always wanted to see come to ESO, and I'm super excited we're finally able to add it. So, how will Tales of Tribute be integrated into the game? Like, am I playing it wherever I want? Is it certain situations? How does this work? You're generally going to be able to play it anywhere. Olha os caras zoando, moleque. In taverns throughout Tamriel. You can also just go up to somebody and challenge them directly, or you can find a match in the group UI. Puta, você vai poder achar uma partida. Tem uma história. Você pode, olha, avançar a história. Olha, tem um sistema de ranking no jogo. Kind of thing, and there's also a PvP with its own ranking system. Oh, this is getting better and better. Now, how do I earn new cards, new decks? I assume there's some of both. How do I go about doing that? Yeah, so once you complete the tutorial, you unlock the 4 starter decks, and that's what gets you into playing right away. And then as you explore the world, you complete the quest. Lost Ark, galera, 11 de fevereiro. Unlock and find new patron decks that add to your cards. You will also find unique individual upgraded cards as well. So there's lots of exploration tacked on top of it. So you said this CCG was different than other ones. So which one is this like? Is this a resource building game? Is this a combat game? What am I going to be doing? So this is a resource building game where you're both working towards trying to reach the victory point goal. And you can do that in a bunch of different ways. You can use the patrons themselves to curry favor, to help you advance through it. So it's all about strategy rather than combat. And essentially, we're on a race to get to a certain number of points, gather the most resources before our opponent does, right? What kind of rewards do I unlock in the game? Like, I assume I'm just not unlocking cards and decks. Do I get to unlock stuff in ESO itself? Absolutely. There are tons of different rewards in this, ranging from cosmetics, to furnishings, to gold, to crafting materials, including transmute stones, which is something players really, really want. So there's really something for everyone here. And I really want to enforce one big point when it comes to Tales of Tribute. And that is, you're not going to be at a disadvantage if you're playing someone who's already unlocked all the cards, all the upgrade cards, because at the start of the game, you pick 2 decks to put into play. Your opponent picks 2 decks. They're shuffled together, and you both play from that same common deck. So it's not only balanced so that I can play somebody who's been playing forever unlocked, but I also get maybe a chance to try some cards or decks that I haven't unlocked yet. Absolutely, yep. Super cool. So excited about this, and I'm sure we got a lot more to share. So excited about this. We just scratched the surface. This is a really big system. So as we get closer to PTS, we'll give a lot more detail and have a big deep dive on this. Vai ter coisa então, ele falou o seguinte, vai ser, as recompensas vão ser recompensa de botar na casa, novos 2 companions. You are correct. So we have 2 new companions coming novos companions, vamos ver quem são. The community loved the companion system we introduced in Blackwood. Amamos so the team o has been companion. hard at work adding more. And I don't want to spoil the stories too much, but I'll give a little bit of a tease to the 2 new ones. So one is named Ember, and she is legal. The other is a Breton named E uma Breton. Tá. Ember grew up on the streets, so she's a little bit morally flexible, if you will. She's clever, she's a bit wild, she has a knack for magic, whereas Isabel, on the other hand, is an aspiring knight who leans towards the honorable ideal. She's not Calma, a Igoniana não é dessa vez. Stiff, não tem ela she just really wants to do right by players. Novamente temos um companion bom, que é a Kajit, obviamente, que não liga se você for flexível moralmente, e a Isobel, que é igual o Bastian, chata pra cacete. Deixa pra lá. É isso, galera, jogo de carta e 2 novos companions. Então o jogo de cartas vai ter as recompensas dele, vai ter coisinha pra você botar na tua casa, vai ter material vai ter recurso, vai ter cosmético e vai ter Transmute Stone. E talvez, se eles forem espertos, eles fazem um jeito de você ganha, ou perto, você ganha mais Transmute do que fazendo. Talvez seja até uma forma deles tirarem o dreno da galera que fica fazendo dungeon pra pegar Transmute. 2 new companions and
digital rewards players can unlock when they pre-purchase the game. We also announced that ESO will be available with Spanish language support in June. Agradeço aos amigos argentinos. Is available to pre-purchase now. Não façam pre-order. Não faz pre-order. Você quer ganhar as paradas? Faz no dia que você ganha do mesmo jeito. Não dê dinheiro para eles antes. Não vale a pena. Inclusive ainda aqui no Brasil que vem um preço de 200 e 49 lá, né? Os caras botam preço de campona. Não compre. Espera sair. Se for, né? Porque não sei, mano. Realmente complicado, hein? O que vem? Joguinho de carta. Um joguinho de carta maluco. Eu senti o que a galera do WoW sentiu quando veio o Pokémon lá pra eles. Pois é, a galera hypando que ia ter barco, Yuri. O cara aí vai ficar mais um ano sem comprar a expansão. Ah, mano. O que eu posso fazer, né? É, com certeza vai ter que... Se você faz PVP, lembre-se, tem os Magma Incarnate da vida, tá ligado? Tem os sets que são os sets da modinha, mano. Aí se você não tem o bagulho, você não vai ficar na modinha. Você tem que jogar com a parte básica, né? Olha a galera drenando, indo embora, mano. Decepção. Vocês estão decepcionados? De nível 0 a 10, quão decepcionados vocês ficaram? Eu fiquei em 7, mano. Nível 7 de decepção, cara. Eu não esperava muito, mas eu decepcionei, moleque. Joguinho de carta. 8. Ó, tô vendo alguns. 8, 10... O cara é o 11. A Kai ficou 8. Eu achei 100. Show. We're so excited that you have tuned in today. We announced some really cool things just now during our 2022 Global Reveal event, and we will be with you for the next hour or so talking about all sorts of things coming with the Legacy of the Bretons year-long adventure. Before we get started, we do see a lot of you asking about the crab through Twitch drops. This is an awesome crab, and we really want to make sure that you get it. We know that there's some issues right now with drops specifically on the Bethesda channel, but we are working really hard to make sure that that gets fixed. It is available on a few of our other global channels if you wanted to tune in there, but otherwise we are working as quickly as we can to fix that. But, tá, vamos arrumar o programa do Crab. Se você não recebeu ainda, vai aparecer. Calma que eles vão resolver, tá bom? Não fiquem nervosos. Yes. Yeah. My God. We're only a minute in and already. Never fails. While we're working on that issue, we do want to remind everybody to make sure that your ESO... Eu vou pular Shark, não pro New World. And that way, once drops are working, you will be able to get the barnacle-back coral crab. So, again, once everything is up and running... Quando tiver tudo certo, tá? Eles não arrumaram. Time, which is only 15 minutes. You'll just need to claim each item, so the crab pet and an Ouroboros crown crate, through Twitch. So you can either do that. There's going to be like a chat pop-up that says you can now claim it, or if you go to twitch.tv/drops, you can claim it there as well. And once you do, the crate and the pet will appear as soon as you log into the game. So super easy as soon as the issue is fixed on our end. But we promise we are working. All right. So as you all saw, pre-purchase is available now for High Isle. We're super excited to finally be able to reveal this to all Não of you. apareceu o bagulho aqui, ó. ESO website, Steam, Stadia, the PlayStation and Xbox stores, or any of your preferred online retailers to pre-purchase and get those pre-purchase Não façam pré-order. Pré-order é um pecado. Ó, vou mostrar pra vocês aí, enquanto tá passando isso aí, ó. And you'll get those immediately. So once you pre-order, you log into the game, you will have those in your collections. And just to mention, the cute little fun pet, they make a really great pair, don't they? Remember, no pre-orders until April 4th. So no pre-orders. if you want to get both. Não faça pré-order, nunca. So do we want to roll into giving a quick recap? Nessa casa nós não fazemos pré-order. Mas eu cumpri, eu sou hipócrita, porque eu fiz esse pecado. Eu fiz pré-order do joguinho lá do Souls, do Elden Ring, porque tava no preço que não ia ficar de novo bom igual, tá ligado? Então esses são os dois novos companions, a Isobel, que é uma Breton, e a Khajiit. Eu acho que a Khajiit, ela segurando esse staff aí, tô achando que ela vai ser Sork, hein? A Khajiit vai ser Sork e a Isobel talvez seja Templar. Não sei se eles vão repetir, né?
Now, something that we touched on during the global reveal was a new 12-player trial. This is coming with a chapter. It's called Dreadsail Reef. Now, we are vai vir, ó, com o capítulo Dreadsail Reef, vai vir uma trial nova. Quer dizer, então trial é anual agora, né? Padrão. So we talked about the faction called the Ascendant Order, but there's other factions, High Island, one of those factions. Então tem os piratas Maior que vão estar trabalhando lá dos né, os inimigos, uma das facções inimigas. Você vai poder lutar contra os piratas, né, no lar deles. Check it out. We'll definitely do some sort of preview of this trial before it's available to give you all a little bit more information. But yeah, you can expect. Vou sim, Vinícius, provavelmente. With something else that we didn't really touch on in the global reveal are new Overland world events. So for this, they're called Volcanic Vents, and you can see a screenshot here. Volcanic Vents, vai sair vulcão. É tipo geyser, só que de magma. That you saw in Somerset. Yeah, exactly. Abyssal geysers and dark anchors, they're much more akin to those. So if you're used to fighting those, there's some interesting twists in these, and they play they have heavy story elements of figuring out what they are and how they operate. Tá, então vai ter novo sistema, mas faz parte da história, tá? Então eles vão of course, everybody saw the announcement of Tales of Tribute, a brand new in-game strategic card game. Vai ter card game estratégico dentro do jogo, né? This is also a part of the High Isle chapter. Parte do High Isle Chapter. And show it in action a little bit later Eles vão poder mostrar mais tarde, durante o ano, né? Mais tarde, quando tiver disponível. Isso aí vai estar disponível. We do have additional quality of life improvements throughout the year, including with the chapter. We didn't really touch on anything today, but we will be getting into those little later this year once we're getting a little bit closer to mas não podemos falar nada agora. Cadê meu bagulho? Não, peraí, já volto, calma aí. We are really excited that you... Peraí. Oh, I can't say it. There's so many people watching. How do I say this? Want me to say it? Yes, please. Go ahead. I know we're excited that you want crabs, but there it is. There, I knew I could count on you. We're working on it. We are working on it. Yes. On it. You will get your crabs. So, how about this? Just to kind of, we'll do something else for you. We'll do a giveaway. We're going to do our first giveaway of the day. Go. Awesome. We have 3 $250 Bethesda Gear Store digital gift cards. Say that 5 times fast. Wow. So you can purchase anything from the Bethesda Gear Store, including some of these really cool High Isle items that are going to be up for pre-order today. I'm stalling because I forgot to set up the giveaway to start running. All right, so we are going to do keyword High Isle, all one word because you can't use spaces. Certo, so that entendi. is on now. If you type in High Isle, you will be entered to win in this giveaway. Now, we do want to mention real quick, there are legal rules for these giveaways. You have to make sure that you are eligible to win. If you do exclamation point rules, they will pop Quem up quer for participar you, so para ganhar, escreve reais. E se você ganhar, você corre o risco de não ganhar porque eles não mandam para cá. Yes. Tá ligado, galera? Keep me honest here. And yes, they are. Okay, great. So yeah, High Isle, all one word, all lowercase. We see some of you using some spaces. Just make sure it's all one word because we can't use spaces. Ô Marcos, eles falaram que vai ter Quality of Life, quer dizer, são melhorias no jogo, coisas que eles estão melhorando no jogo, só que eles não podem compartilhar ainda porque eles ainda estão trabalhando nelas, ou seja, é isso que a gente vai ter, entendeu? Não vai falar quase nada do update 33, né? Vamos ver se chega aqui que se fala alguma coisa. For pre-order in the store. I'm about to log in. Just to enter, actually, I'm pretty sure. I'm pretty sure it says in the rules that you specifically can enter. It might be. Mano, o bagulho é um bagulho sério e vocês estão de zoeirinha. Tem uma piada pra vocês, presta atenção. Meat of the stream and check out some preview content. So, again, if you want to enter into winning one of vontade de chorar, mano. $250 Bethesda Gear Store gift cards, type in Marcos, você acha que vai ter alguma coisa, mano? All lowercase. Vai ter no Lost Ark. Ouvi dizer que o PVP lá é muito bom. With our preview of the Ascending Tide DLC and Update 33. So we will start with
the DLC preview, which, as was mentioned during the event, this is our first dungeon pack of the year. Então vai começar, ó, dia 14 de março. On March 14th, Provavelmente vai ser a data do update, tá? So it's coming up soon. Dia 14 de março, 2022, Ascending Tide. You gotta give us a chance to ask the question. I didn't know you were Vai vir antes no PTS para testar. Quem não sabe como baixar, tem um vídeo no canal explicando. PTS só tem no PC, infelizmente o pessoal do console não pode testar. This is launching on Pi Day. Oh, nice. All right, so for Makes the next, sense because they're I was up to that. but they are themed for the Legacy of the Bretons Absolutely. adventure, which arguably is better than Pi. Better than Pi. All right, so we are going to hop in game. We are on an internal server today, so we can preview this content for you. We're going to start with the first dungeon, which is... So, like I said, we're Esse é o on an internal primeiro, server. I'm going to use primeiro dungeon, né? developer commands, stuff like that. So Vai usar os comandos do desenvolvedor, tchau, só para ele não quer mostrar mecânica. Ele nunca mostra mecânica, ele só mostra o terreno, mais ou menos como que é, tá? Yeah, so this is Coral Airy. This is located Coral on Airy, é esse o nome? section of Somerset. Those of you that have been Na parte norte de Somerset, ó. this northern section. There's a lot of caves and hideaways in the on the coastal parts of Somerset, and this just happens. Nós vamos saber agora no update, na parte do update 33, Sorig. Provavelmente essa semana já, né? Group of the Ascendant. So what has happened here, and if you talk to, she has been sent here, your good friend Jakarn. For those of you that play the Daggerfall Covenant storyline, Você tem que salvar o Jakarn nesse quest, no quest desse dungeon. A Capitã Kalin. Again. Kidnapped again. And Kalin has been sent here to rescue Again. Shame. So that Muito is bom, your Regina. goal here, but she will explain to you that there's. I'm going to walk through here. You're going to see Yaga set up. I'm going to faster. And again, this is an internal server, so Finn has some cheat codes on, so that way he doesn't get killed. I mean, we know his skills are okay, but... Okay. Right. I am not. Shame. I can't be attacked. I can't be aggro. I'm just showing through and showing you kind of like the scenery and stuff. So parece o Public Dungeon de Somerset. The Coral Area. Se bobear, os caras pegaram o template dele e fizeram o dungeon, tá ligado? One thing that we've done in later. Galera, quem quiser um jogo legal aí, ó, que tem bastante gente, futuro brilhante, Final Fantasy XIV. Tá aí, ó, pra quem curte PvE. Se você, infelizmente, for como eu, viciado no barulhinho de pum-pum quando mata, infelizmente tem que continuar jogando ESO. We're going to kind of carry that forward. But to give context, secrets, we really wanted to embed those in stories, and they may not necessarily play into the story that the dungeon quest is giving you, but they do play into the story. So it might have something to do with context. Hey, real quick, I do want to mention, we are now locking the giveaway for the 3 gift cards. We have drawn potential winners. We are going to be contacting you via Twitch DM from the Bethesda channel just to confirm eligibility. So keep an eye on your DMs just in case. It'll be coming from the Bethesda Twitch channel. Or I guess a whisper. It's whispers on Twitch, right? Shame. So we will announce those shortly. But in the meantime, we can enjoy Finn's dungeon tour. More tour, yes. More tour. So once you make your way kind of past these geography, you get into the first boss that you would face in the dungeon. This is Maligalig, who has one of the best names for a boss. Excuse me? Maligalig. Yes, this is one of the best bosses. She's a big monstrous Yagra here. She has abilities and mechanics that you guys will have to discover on Monday because we're just gonna... é segunda, galera. Segunda-feira vai estar disponível. Yes. Quem tinha perguntado quando vai poder baixar o PTS, segunda-feira. Dia 31 de janeiro. So this is more of the and what we wanted to tell the story is the Yagra are enemies and stuff, but they're not. Look at those guys. Oh. Correct. They're not really working with the Ascendant Order guys in here, and you guys, nobody knows who the Ascendant Order really is. So, part of the mystery is finding out. Mas aí que tá, Kai, com certeza vai ser OP, tá ligado? So you're gonna see essa que é a parada. Agora o Power Creep voltou no jogo. Quando sai o conteúdo novo, tipo, uma peça de Magma Incarnate, um shoulder da Stamina e Magic Recovery. É o melhor set, tá ligado? Você vai querer o quê, né?
Absolutely. Cadê os míticos? Absolutely. E os míticos que vai ter? A lot of the, Eles nem falaram de mítico, né? Who you actually rescue here. This is another thing that we decided to do with this one. And rather than just introduce an NPC that you're this and stuff, you actually get to play a bigger part in contextual to the story, where Jakarn plays an important part in the story. And if you do this dungeon, you're part of the reason why he get to rescue him. That's awesome. What's it like, kind of being able to take part of that story and feed it into the whole year for your team? Because you guys get to do this twice a year. Twice a year, yeah. It's pretty awesome in that. Eu tô perguntando como é que ele se sente tendo a possibilidade de fazer as histórias, né? Que entram nessas histórias que juntam-se com a história principal do ano. What do we want players to know at the end of this dungeon? And then we craft a story for the dungeon that is, então eles começam de trás pra frente, veem o que eles querem. No, I was trying to hit the door. O que eles querem que o jogador saiba, termine o dungeon e saiba, e aí eles criam uma história com base nisso. Aí fica aqueles dungeons que chega lá o NPC, help me my friend, I need your help, I need your assistance. Try to hit him now, he seems weak, tá ligado? Unless you do that, sorry buddy. Olha o Jacarne, solta o Jacarne. Ah, Jacarne tirou a camisa. But we're gonna keep going so you can see. Now, one thing, the Agra are taking out the Ascendant Order here. Eu vou deixar essa máscara aqui agora. Não vai mais embora essa máscara. Progress through this dungeon, you're gonna see less and less Yagra. Olha lá, é mais barato, né? Ó, R$180. Eles sabem o seguinte, que tá bem abaixo do que a gente tá acostumado outros anos. Então eles botaram um valor mais em conta. Mas mesmo assim não vai. Você acha que vale a pena, Nato? R$180 é o preço do Elden Ring. Não, o Elden Ring tá 200 e pan, né? Mas enfim. Esse aí seria um excelente candidato pra deixar virar DLC, tá ligado? Like I said, she's this is Cyrodiil, or Saradil. Uau, o boss chama Cyrodiil. Saradil, é irmã do Cyrodiil. Room here, what she is she's kind of like a trap master rogue kind of thing. But that's another thing, is we wanted to play into the roguish nature of the Ascendant Order. So you know, they have the aqui, Tsuriga, por você, ó. They bounce around, they move around a lot, and that. So eu sou uma piada pra vocês, animais. I just wanted to announce the winners from the last giveaway, because everyone is confirmed. This was for the 3 $250 gift cards to the Bethesda Gear Store. Our winners are Boestra, Halloween W, and R2D2 Arm. Parabéns! Not the leg, but the arm. Great name. The arm. That is a good one. So, congratulations. Yeah, congratulations. We will Happy be doing shopping spree. Exactly. Yeah, you can choose anything from the Gear Store, including some of the new High Isle stuff that we have available for pre-order. We will be doing additional giveaways throughout the stream, so if you didn't win that one, stick around, because we will be doing another one shortly. Não, 150 é o upgrade, really cool. 180 é o básico, né? Okay. Everybody can stop typing High Isle in chat. I know everyone's excited about High Isle. We are too, but that giveaway is closed. And we are still working on fixing drops. We know everyone really wants your crabs. We're working on it still, we promise. And if something were to happen where, you know, we run out of time or we're not online long enough, we'll make sure everybody gets your... E aí todo mundo que tá jogando vai ganhar o crab, tá? Beleza. Obrigado, animais. There you go. Finn, if you turn back around, I'm wondering, is there a significance to these reliefs on the wall of the griffins? These are so what this place used to be was Old Mary. Ó, o Monster Set é um bico, né? Você viu? É um de passarinho. The Ascendant Order. Now, one thing to mention about the Ascendant Order, though, vamos ver o preço. This group of Ascendant Order is run by a Griffin handler, and he has trained Griffins. So you're going to, as you go through here, you're going to fight Ascendant Orders and their pet as you go through. And actually, the final boss we're be coming up on eventually. That looks like the pet. I'm sorry, what? That this does look like the the pet. Oh, right. Yeah. Well, the pet really isn't big that one. big. Yeah, it's not that big. That's a big version of the pet. You notice that these are neutral? Could you imagine? It's funny is you notice these are neutral.
But in testing, nobody has ever gone through R$149, ó. I have no idea why. It's just people come in and they're just like pré-compra do people just get do upgrade. Crabs and they just have to kill them. No. No. Yeah, so you can see here where you talked about the this, but you can see the griffin nest here. You get some flying above. Oh, cool. Yeah. This is where they train him. This is the little griffins. Yes, you can't kill the baby griffin. You can't kill the parents. Why would you want to? They're aggressive. They are aggressive. So they're kind of like taking care of the griffins here, making sure. O boss deve ser grifo, né? O Monster 7 é o boss. A bad group. They're very Fica assim. secretive. They're assassinations. They've captured. They were torturing him. Lembre-se, não tem por que fazer pré-order agora. Espera, melhora. We go up here and we're going to see. I don't know how I feel about chat right now because they're definitely very polarized between don't kill the baby griffins and kill the baby griffins. You cannot kill baby griffins. Come on, chat. It's never a thing that you can do in our game is kill baby. And honestly, I'm a little disappointed. Ganha sim, Lapote. É assim que funciona. Quando você compra a versão Collector, você ganha a versão de todos os Collectors. Yeah, we were about to not be friends. Yeah, right. Essa versão aqui, ó. That's another thing the Ascendant has been. Blackwood Collectors. Kind of like magically, are those new? It magically kind of raised the coral and Blackwood Online Collectors Edition. Isso aqui. Now we're gonna go to this is the final boss's area. As you can see, he's sitting here with his pet griffins. Includes latest chapter. Todos os conteúdos exclusivos de Collectors. You can imagine as you take this guy on, these griffins are going. O preço mais barato aqui, ó, na GMG, ó. Se você usar esse link aí que tá no chat, você me ajuda ainda, vem uma parte. Tá baratinho, ó. O ESO tá 16 pila, cara. That is awesome. So it looks really, really cool. You can relive your personal griffin fantasies. Então, máscara de I have a feeling, just knowing how you and your team work, those griffins are going to be a problem. Maybe. I mean, maybe in veteran. I don't know. I legit don't know because maybe os cara chicken head. Not killing there are several achievements, and actually, some of them. One of them is if you increase the difficulty here, if you use challenge banner over there, it is added. Usually, you're going to fight, I think, 3 of them through the course of a fight, but then he'll decide to make this. O Fabiano botou uma colocação aqui, ó. Ele só pegou o Blackwood Collector e só veio o conteúdo do Collector do Blackwood, ó. And he's generally a bad dude. Like as you go through and talk and listen to Jakarn, and if you read the story and stuff like that. Ele tem nas letras miúdas, tá ligado, Fabiano? He's really a dark guy, like kicked out of other orders because he was like that. So you know what I mean? Like he's generally a bad guy. Upgrade collection. Holds sway over the Griffins. É Blackwood. But that's how you kill him. Você comprou essa aqui, não foi, ó? Tem que ter são 4 versões, tá ligado, Fabiano? Essa aqui, deixa eu baixar um pouquinho. Tá, vai explicar como é que é dungeon. Essa é a versão que vem em todas as expansões, né? Essa aqui é a versão que vem em todas as expansões mais os Collectors. Essa é o upgrade só pra quem quer o Blackwood. E essa aqui, Elder Scrolls Online Blackwood Collector's Edition, é a edição de colecionador, mas só do Blackwood. É como se fosse o upgrade, tá vendo, ó? Upgrade. Essa versão mais cara, de R$88, vem o Collector's Edition dele, mais das anteriores, entendeu? É a mais cara. Beleza? Então tá algo errado, porque deveria vir, tá ligado? Eles sempre colocam, ó, tem aqui, ó. Eles falam sobre isso aqui. And we do have of the dungeons, and then we also have hard mode. So if you want a real challenge. And each boss has the notas ao consumidor. There's a lot of gradient and layer extra. Vamos ver no Steam. We have a lot of tem os Secret Boss também, né? Eles estão falando. Yeah, let's just do it. Go right into it, right? Everybody wants to see the other dungeons. Oh, load screen. Cool load screen. Nice lighthouse. Ó, esse aqui, ó. Buy the Elder Scrolls Online Blackwood Collector's Edition. Que tá R$100 no Steam e 88 no coisa, tá vendo, ó? Includes the Elder Scrolls Online Base Game, Blackwood, Greymore, Elsevier Somerset, Untitled Chapters e Digital Collector's Edition Contents. Tá ligado?
É esse aqui, ó. To get into it. But guess what? I think drops are. Maybe refresh it. But pretty sure I just got the pop-up there, so we think it's working. Yay! Everybody, please thank our wonderful band. Vamos dar um refresh, vamos ver se volta. We're working very hard trying to get this fixed. Ah, aqui, ó. Again, the minimum watch 15 minutes, though we do longer than that to check everything out. You will get the Ouroboros Crown Crate and the Barnacle. Apareceu agora aí. Não F5 que vai. Well, it's actually a tiny. Oh, it's a tiny crab. Tiny crab looks like that. Yeah. So thank you everybody for your patience for hanging with us. Até hoje esperando meu vídeo de cadelinha do perdão. Linked so you can get that really cool crab pet. Thank you team. Really appreciate it. Awesome job. So, the next going back, Ed, I'm sorry to interrupt. No, that was exciting. Glad we got that. That was an appropriate interruption. Yeah. That was a good interruption. So the next dungeon is called Shipwright's Regret. So if you look, this is the map of Rivenspire. So if you look, it's right over here. But this is just the outer entrance is kind of like a tunnel that leads you to where this is on the inner coast of Rivenspire over here. And a little bit of backstory on this dungeon. A long time ago, there was a combined navy called the All Flags, and it was brought together in order esse é o outro dungeon. Uma luta contra os Slodes. So this was one of the shipbuilding locations where they built ships for the All Flags Navy a long time ago. A great Peguei povo na casca do ovo. Eu sou ovo, sou palhaço. You know, undead all over the place. There's a section of this. Essa máscara vai ficar aqui agora. So you've come here because Zaji, Captain Zaji, had heard that the shipwrights that were here were some of the best shipwrights ever. Que eram os melhores construtores de navios. E eles tinham. Ele quer entrar lá e pegar o melhor. E fazer um melhor barco para ele. Você vai ajudar ele a pegar as. Como é que chama? Blueprints? Como é que é isso? But he came here. Casca is here too. He's come here with Casca, and they ran into trouble because there's a whole lot of undead around here. They didn't realize that was going to be a problem. Planta, né? We get to go and investigate this. So what you learn here is a lot more nuanced than you really, as far Depois da Microsoft comprar as Animax, as coisas não melhoraram ou só pioraram? But there goes Zaji. A mesma coisa, na real, o material. Não tem muita diferença, não. Não, vai dar pra jogar assim, Sorig, tá suave. A manutenção já rolou, foi de manhã. Foi das 11 horas. Sorry. That was sound effects. That was very That's part of the dungeon. That was part of the dungeon. Sorry, I have to step away for a second. Somebody's at the door. That was part of the dungeon. Tá rolando a live do bagulho, alguém foi bater na porta dela. Like the wind howling. Yeah, right. Caraca, mano. There's creatures that resemble kind of dogs as you go further in, so it's a shame that it didn't time up with when you see that stuff. Guys, look at that lighthouse. Yeah, so off in the distance you can see de longe dá pra ver the atmosphere, the shipwrights, everything got kind of like destroyed here. This Tá first tudo section is really destruído, tá aí. the workers, the shipwright builders would live and operate and kind of like where their housing was and stuff like that. So there wasn't a lot of big ship entendi. O material, mas aparece mesmo pra você comprar, mesmo que você já tenha, tá ligado? Se você for comprar, ele dá erro, entendeu? É isso. This is fine. You just walk up to the door, you're like, I'm live streaming! And then run away. Tune into Twitch if you want to talk. Drops are active, I told you. We fixed You got people showing up. You got people showing up. Pessoas chegar na casa dela e eles falaram. Fala pra eles pra se quiser conversar no Twitch que os drops estão liberados. Foi boa, mano. Essa foi boa. I have again, we are. Não, Yu-Gi-Oh! 2022. We are on an internal server. We are previewing the Ascendant Tide DLC, which is the first DLC coming with Legacy of the Bretons. In March. Oh, I'm all flustered now. Sheesh. Yes, in March. It's our first Q1 DLC of the year. So we are just previewing this. It is coming to PTS on Monday, so everyone will be able to check it out and give some feedback. Absolutely. So this is going to be the first boss right here. This is going to be Foreman Bradigan. Oh.
cool. Yeah, Zaji is like, peace out, I'm out. Zaji's up here talking to you, and he's like, you need to go deal with that. That looks bad. So Foreman Bradigan is formidable foe. He has a lot of tricks. Fantasminha, boss. Yeah, Zaji comes back. So basically, what you're fighting this guy Zaji is looking at. You can see these buildings again had some issues. Coitado, né? Você tem que encher linguiça pra dar 1 hora de live, rapaz. This is the reclaimed logging camp. So when they would build ships here, they had a logging camp that was right past here where they would gather all the wood and stuff like that in order to build the boats. But because this place fell into disrepair, the forest has kind of reclaimed that logging camp. So you're actually going to fight all kinds of creatures. There's Casca. Zaji got scared by Casca. What's really cool is if you've done the Dragon Guard DLC, these people, because if you know, spoiler alerts for Dragon Guard, if you've done the Dragon Guard DLC, these guys look different. Ah, Luxem, mas isso aí. And that'll be reflected in as animações e as paradas, inclusive hoje, ele, o Finn, ele falou sobre isso, tá ligado? Foi uma parada que ele falou no Twitch sobre isso, quer ver, ó? Que tinha uma galerinha reclamando. Uma galerinha tava reclamando disso aqui, ó. Se liga. Olha só que interessante. Que pegaram aquele da Eloy lá, o jogo da Eloy, né? Que usa a mesma animação, tá vendo? Aí os caras lá, Ctrl-C, Ctrl-V, copy-paste. Aí o Finn falou, ó. Porque ele sentiu, né? Suspiro. Literalmente todos os jogos há algo de um artista, designer, engenheiro de som, etc. Que gostaria de poder ter sido retocado ou polido um pouco mais. Reutilizar animações e recursos que já eram incríveis em seu jogo anterior libera tempo para tornar as coisas novas incríveis, tá ligado? Então ele tem essa perspectiva de tipo, pra que vai fazer um fantasma novo se já tem um no jogo? Gasto tempo fazendo outra parada, tá ligado? E eu até tá, tudo bem, dou a mão palmatória, entendeu? Realmente é mais interessante fazer tipos diferentes de inimigos. Skin diferente de inimigo não me convém. É igual montaria, tá ligado? Mesma coisa, os caras vão lá, agora é o skin é o mesmo lobo, só que agora ele tem um chapéu, tá ligado? Sim, Vintage, R$149 no Steam, não vale a pena, não compre, pré-order, não faça pré-order. Oh, he got pulled inside. And this is Nazare. Ó, o boss. Olha lá, eles usando os Spriggan, tá ligado? Aqueles Spriggan de skin, olha lá, tá vendo? Reutilizando. Ah, pá. Very, very cool. Giant Spriggan. Yes, exactly. And she transitions, but Zaji got kind of like captured over there into the lumber mill, like oh, there he goes. Oh, look at that! He killed that guy. This is I talked a little bit about this, and these Mayorn were pirates. One of the cool aspects of Shipwrights Regret that but it's a set on like kind of a. Mano, que enrolação, cara. Cara, queremos ver o set. Dane-se o raio. Olha, tem lá, tem um farol. Ó, que legal. Depois vamos vender a casa que tem o farol. Beleza, mano. Quero saber os sets. Eu quero. Ó, presta atenção, Zenimax. Eu quero coisa pra escutar o barulhinho que eu sou viciado, que é. Quando você mata os caras no PVP, faz um barulhinho assim, ó. Eu quero coisas pra isso. Joguinho de carta vai me ajudar a matar os caras? Não vai. Dungeonzinho aí, cadê os sets? O set que ajuda a matar, tá ligado? Você viu que o Rich nem veio, né, pra apresentação, tá ligado? Ele, ó, deu aquela sumida, né? Ficou só a Gina, a Jess e o Finn. Yeah, there's actually some of the secrets are probably gonna. That sounds like a challenge. Yeah, right. You know, and it's like 10 minutes in, people are like, "We found them all," and I'm like, "Yeah, I know." So he was climbing up top here, fell through the gate. So he's still looking. Mesmo esqueminha, tá ligado, Kai? Boss escondido. What these Mayorn are doing. This is, yeah, like I said, now we're approaching. Aê, ganhei os drop, resgataram o drop. Muito obrigado. Eita. That is the final boss. Yeah. Hey, I just got my cut. So you see that he kind of shows up and tails off, and he talks. Aí, ó, 10 segundos. Aí. He knocked Casca off the side. Zaji got out of there. Beleza. Like so, but that pretty much telegraphs some of the. Eu acho que ó, teoria da conspiração, hein, galera. Eu acho que eles bugaram o drop pra isso, pra galera não vazar, tá ligado? Porque a galera ia ficar decepcionada. Johan, olha,
sabendo que temos um incompetente como nunca visto, né, no Palácio do Planalto, uma política econômica desprovida de qualquer senso, ridículo, né, idiota, imbecil, inútil, não posso garantir que não vai mas ficar pior do que já tá, não acho. Então acho que vai ficar esse preço mesmo. Espero, né? Espero que não piore, mas né, com essa porcaria de governo, a gente não pode garantir botar a mão no fogo. Mas eu acho difícil, né? The first, there's going to be 2 mementos that you can get. One is the Guardian's Frozen Shard, and one is the... How do you pronounce it, Finn? Maelmer? I thought it was Malmer. I've always called it Maelmer and... Maelmer. Malmer. It could be Malmer, but I've always called it Maelmer. I'm gonna go with if I say the other way. Feels wrong. I thought you were gonna say Twitch chat, but yeah, we can ask Glean too. They're all talking about how it might be. So that one, are we gonna? That was Frozen. É o memento do bagulho que você pega, o Frozen Shard. Olha, que incrível esse memento. Ah, o memento salvou. Galera, olha só esse que memento. Mano, memento salvou. Vale a pena, viu, galera? So many of our viewers have just gotten nice. So, oh, that's perfect. I don't know. Congratulations. All right, so there's also... Luizinho, porque a gente tá tendo uma clara queda na entrega de conteúdo. A gente partiu da primeira expansão, né, nesse sistema de aventura que eles fizeram. Morrowind trouxe Vardenfell, trouxe Warden, uma classe nova. Aí depois foi avançando, teve Somerset, novo craft de joias e tal, poder fazer joias e Psychic Island com novas skills e não sei o que e tal. Aí depois Elsewhere, veio Necromante, sabe? Vários bagulho legal. Aí a gente chegou, Greymoor, começou com o negócio de escavação, itens míticos. Beleza, aí chegou Blackwood, companheiros aí que você pode levar pra fazer aventuras com você, beleza. E agora é um jogo de cartas colecionável dentro do bagulho, que eu acho até injusto, porque tem um jogo de cartas muito bom do universo do Elder Scrolls, que é o Legends, que eles podiam ter usado, sei lá, feito uma... Então vai dar pra jogar Legends dentro, você vai estar linkado. Não, eles criaram um outro jogo de cartas, tá ligado? Pode até ser legal, não duvido que seja, entende? Não é o suficiente, tá ligado? Tanto que eles sabem que o negócio ia ser o golpe, o contragolpe ia ser forte, que eles baixaram o preço da expansão. Agora, eu não vou ser hipócrita e falar, não vou jogar mais essa. Pô, mas eu tô assim, claro. Ontem, por exemplo, joguei, chegou uma hora, eu falei, vou jogar Expeditions lá, entendeu? E eu tô vendo cada vez mais isso. Eu já tô no 2000 e não sei quantos Champion Point, eu não tenho muito o que ficar fazendo, né? O negócio é fazer PVP, jogo PVP, faço BG, não sei. Olha lá, ó, tá mostrando aqui, ó. Olha lá, máximo mágico, máximo stamina, dá um heavy attack, cria um whirlwind que cresce, inimigos tomam dano. Quando você usa uma habilidade de ultimate... Ah, eu perdi, mano, não deu pra ver. Quando você bloqueia, ganha água de fluto da Beth, dano crítico, dano de choque. Tô usando Spriggan. Isso aí tem que ver depois. Actually, we're going our Alienware prize packs. We have 2 of these, and as you can see on the screen, we'll pick 2 winners to get all of these items. So the 2 winners will each receive. Started reading something else. An Alienware T-shirt, a hat, this really cool headset, and the mouse. So again, if you take a look at the legal rules, it'll get into exactly what models everything is. If you're interested, also please make sure you check your eligibility before you enter. As some of you have guessed, I haven't even started it yet everyone's typing the keyword. I should change it to something else, kind of. What was the keyword? Okay, it's going to be alien, as you all guessed. Very good. Good guesses. So type in Alienware, all one word, all lowercase, to enter into this giveaway. It's going to be our second, but we still have one more after this one. It's really nice of Alienware to give this to us. Yeah, Like really it. Right. So again, we will let that run for just a little while. Vou concorrer só pra se eu ganhar, não ganhar. If you Tá would like ligado? to check out the legal rules, you can do exclamation point rules in Twitch chat, or you Essa é can a head to our live do website. We have Joker. them linked on there as Não é mais live do Panda, é live do We will Joker. choose 2 winners for the Alienware prize pack. Now, Valeu, Akai. Finn is jumping to another area of the game. We're going to get into previewing some things coming with Update 33, which is our
base game patch is free for all ESO players. Can you believe we've done 32 of these, moving into 33? It's pretty exciting. Oh my gosh. They're one of those trivia questions, like, which update did, what was it, like dueling or something come into? Something like that, yeah. And I see people calling out update numbers, and it's like, man, you remember, like, yeah, right? What number went that into was? certain updates? É porque a gente joga o jogo, tá ligado, Gina? Não sei se você conhece esse conceito. Ela assim, a galera sabe até qual update que veio do Elo. Nossa, incrível. Se jogasse o jogo, saberia, né, Gina? The dungeons, I tell them, like, you gotta include the DLC names. Like, I can't remember where every dungeon was in every DLC. And that's funny because I usually remember things by number just because that's how we have things organized. So I'm like, oh, that's update 35 or 33, 31 or whatever. And then I'm like, what was the name of that again? And it's also because that name can kind of change from time to time. So we all refer to it as the number for far longer than the name is. Okay, so what are we showing? So, base game stuff. First thing we want to show off, this is going to be on the PTS on Monday for update 33. We have a new assistant that we're introducing, a Deconstruction Assistant. Novo assistente para desconstruir. Exactly what you expect it to be. Novo assistente. So, her name is Gilladil, the rag picker. Vai custar 5.000 crown, né? E você vai poder desconstruir os itens nela. You'll be able to grab her from the Crown Store on PTS to check it out. She does allow you to deconstruct weapons, armor, jewelry, and glyphs for materials while you're out in the world, which is pretty cool. Você vai poder desconstruir tudo usando ela. Similarly to other assistants, so if you have players in your group or something, they can also use this, which is pretty cool. Yeah, it's fantastic. I can't tell you how many times entered a trial and be like, I forgot to mess with my. Mas assim, tipo assim, a gente pode vender as coisas e depois recomprar, né? Right, you don't want to drop it, so you're like, alright, you want the mats. Você pode guardar no banco, você pode vender e depois recomprar se quiser. Mas assim, se você quiser quebrar aqueles, tá faltando um pouquinho, você usa isso aí, né? Deconstructed goes right into your inventory. Super easy. All right, we're going to close this giveaway really soon. So if you want to enter into that Alienware giveaway for the prize pack, Final Fantasy mesmo. Going to give it like 10 more seconds. So make sure you only have to type it once too. If you've already entered, you're good to go. All right, we are going to show off another thing that is coming to PTS. Now, this isn't launching with update 33. It'll be in this PTS testing cycle though. So we wanted to show it off ahead of time because it's pretty cool. Had to get Mary out. Gotta get Mary out. And a lot of people have asked about this. Remember, it was like a year ago, maybe, when we had that multi-rider mount. A montaria, Nato. Ela está viva. We needed to work on it a little bit. Well, not only do we have the Dwarven Spider back, but we've actually created an additional one. Vai ter mais uma montaria, não só uma, são duas. Olha lá. Grand Pillion Draft Horse. Olha, um cavalo com dois lugares. Pra você levar os companions. Um jogador no seu grupo pode subir também. No PVP é legal, né, mano? Com os caras que não tem cavalo bom, anda com os caras que já tem um cavalo bom. É bom, mano. Também vai custar quantos crown? Né? Tem que ver isso também, né, os animais. All right. Pretty cool, right? That is cool. It's pretty. I wonder how that looks compared to another horse. It looks like it would be bigger. I guess you would think so. I don't imagine it. Maybe it is. No, maybe a little bit. Compared it. Yeah, I haven't. But yeah, it's pretty awesome that you know. Vai rolar, vai ter. Look at this. Vamos criar um, eu. Let's go. Vamos criar o personagem. Really cool. Já cria o Nightblade. Awesome. Um Nightblade numa moto, dois Nightblade numa moto. Ai, cacete. So the team has worked on a really cool, honestly, this is a pretty new type of house called the Sea Vale Spire. Uma nova casa, olha a casa do Aquaman. Olha lá, que beleza. This will also be on PTS on Monday. Well, yes. Yeah, vai estar no PTS também. PTS. This house. We know everybody has always asked, like, we want to see a preview of the house, so we prepared. We prepared this time. Yep. Once we get in, we're going to take a little tour, but as you can see from the loading screen, it's got a really cool aquatic. Yeah, this is arguably maybe one of my favorite new houses that we've done lately. It's very unique and it has some really cool SSD chamou. At first we were just going to maybe show the outside, but we'll show you some of this. É tipo isso. Já que nós não vamos conseguir sangrar vocês
God, do, like, do, the do amount preço do of Collector's Edition, contests and a gente vai lançar um monte de casinha players are e able to put on. I know assistente e montaria. guilds and stuff, and it There's is whole streams of it like is housing nuts. tours, stuff like that. It's fantastic. Yes. It's really awesome. I love to jump into those streams. You guys have like way more creativity than some of us do. I know. 'Cause I'm like, I just You put chuck in, like, all a my table stuff into a and- house, right? Yep. I'm just like, whatever. I chests. just got all the stuff in. They create entire marketplaces and stuff. Yeah, I've seen. I think it was on Airy stream. There was like not a carousel, like a big Ferris wheel or something, and people have created spaceships. Like you don't have to make it Amazing. look like a house. Like you can create anything, and it's Olha lá, eles all right. So né, again, na miúda the last fecharam, mudaram a tela porque deu crash no bagulho, tá ligado? So, the last Alienware giveaway for the prize packs, we are contacting potential winners now. So make sure you're keeping an eye on your Twitch whispers. We will be whispering you on the Bethesda Twitch channel. And we will be doing one additional giveaway towards the end of the stream. Now, if maybe you peeked already at the legal rules, you would see what it is. It's a really high-end gaming monitor. So if you're interested in winning that, you definitely want to Eita. stick around because Eu vi we um will monitor be giving that away top. actually pretty soon. All right, so for Monday with PTS, the way this is going to work, similar to previous PTS cycles, but in case you're new to it, what's going to happen is we'll bring PTS down Monday morning, Eastern time. It'll take a while to run maintenance because we're going to be doing a character copy. So all PCNA characters are going to be copied over, and that just takes a little while to run. We will be posting the patch notes sometime. Honestly, it depends on when I'm done. So I'll do my best to get them done quickly. But we will be posting them sometime during maintenance for PTS. So that way you have time to read everything and digest things. I will say vai they're ter pro not fim de as semana. long as previous, like usually we're in like 40, 50 pages. I think these are only 28 or 30 or something, which, I mean, don't get me wrong, still Número a lot de of work, páginas, right? né? But Vai ter not bastante coisa que vai mudar, mas não é tão grande quanto eles já fizeram antes. Vai ser something menor. pages, Oh, wow. one year? that was years ago. But Aê, yeah, not conseguiu making. então. And for anybody interested, we do normally post a combat preview. We'll be doing that tomorrow, so that way you have time to read it, and it'll give you some insight into some of the things changing with combat. And again, it's not going to be anything super crazy. We're trying to do, smaller nips and tucks and tweaks here, just to kind of help balance things out. Actually, if you want, I can go ahead and announce the giveaway winners, and then we can get into this house. Sure. Yeah, let's do that. All right, so our two winners is Our two winners is? I'm sorry, I'm trying to read the name. Os dois. RNG, RSFN Tony. I don't know what that's supposed to say, but RNG, RSFN Tony, and Hi Stealth Boy. So congratulations to you both. Congratulations. Just won those really cool Alienware prize packs. So we will get in touch with you, get your É a minha details, and casa. get those shipped O out to calor you. And we derreteu. will be doing one last giveaway towards the end of the stream. So this is the entrance to the house. So you saw where you came in from the boat. Yep, right there. So if you follow the dock forward, you're Beleza, gonna aí você find a sai da whirlpool casa. pulls you into the interior of the house. Você entra, olha que legal Way lá. to get into the house, right? Você Diving mergulha. So the E courtyard aí, here olha is que legal. É uma casa subterrânea. And that outer section, that's a pretty big decoration. A lot of stuff out there too. É a base do Aquaman aí. And then the living chambers is on the left, and this cool underwater viewing room is on the right. Where we're gonna head. Oh yeah, so the premise behind the house is you're actually dove down stuff. So now you have this kind of like cool aquarium view. You see the fish, you see bubbles out there. I love it. Sunken ships. Such a yeah, cool this atmosphere. house is so cool. This house is so cool. So the boundaries the team set in here are fairly generous, so players can build quite a bit at the surface level if they want to. And then the interior boundaries match the shape of the dome, more or less. Build up the front half of the ship, for example. É copiado, né? Olha lá, o Nato falou que esse fundo é do Skyreach Pinnacle. It already looks amazing, but our players' creativity knows no bounds. It's so cool. I think this is my favorite spot in the house. Yeah, right? I feel like we're all just taking a moment of silence know, to right? take it all in, right? So good, right? It reminds me of going to the National Aquarium, right? You know what I mean? Where you're just like... So again, this will be available on the PTS on Monday for you to test and check out and maybe get some initial ideas on how you want to decorate it. You can discover all the little nooks and crannies in here, but
we are confident that you will find some really interesting ways to decorate this house. All right. So do we want to go over a few other things in here, or are you going to jump anywhere else, Finn? I don't think I have anything else. Okay, cool. You guys do. Yep, we do. So also coming up with update 33, and it'll be on the PTS, new rewards for the worthy and Imperial City item sets. So there's going to be 3 new item sets for rewards of the worthy, and they're going to be in light, medium, and heavy. And then 3 new monster mask Três sets novos in Imperial sets City. de Rewards of the details will World. be Pra in quem não the sabe, PTS são aqueles patch tipo notes on Dark, Monday. o Plague Breaker, o Rotgar e And o, we e do o have another thing for PvP players. Convergência. It is a brand new outfit style. So this is the Dragon Guard Berserker armor outfit style. This can only be obtained from the Imperial City vaults. This Só no is a Imperial City unique Vaults vem armor o visual. vem It gives visual de those who armadura. are the most dedicated to PvP a new look that you can only get through PvP activities. Só fazendo So através the do way PVP this você ganha works is similar essa to obtaining the esse Divinity visual. Court Wizard style pages. So if you have a higher Telvar Stone multiplier, it increases your chances of obtaining É a one of the mesma new style coisa que o pages. Nibanês lá. So Quanto mais basically, Telvar você tem, mais chance de cair. Yes, you need to put in some effort for this. Yeah, And throw that additionally, we want to make sure that we are kind of retaining the prestige of this appearance. So any of the items attained for building this outfit cannot be traded. You need to earn it Esses yourself. itens não tem como você fazer Good. trade. Você So tem that'll be que something really farmar special for you to kind para of mostrar show que off só você and mesmo show que that, fez, you know, entendeu? you're a Ou você PvPer pagou alguém and para you've been fazer in para there, você, né? working on it, and you earned it. So enjoy. Não te And, palhaço e ganha Matt assistindo Fire, a our live. director, he did post an update on PvP Aqui, and isso sort aí. of our next steps for PvP and helping with performance. It's on the forums, on the ESO forums, posted it maybe a couple weeks ago. So please be sure and check that out for kind of the most up-to-date information on what is going on with PvP and Seattle. Tá lá no fórum. Faz umas semanas que eles postaram sobre o PVP. É isso aí, valeu, We falou. wanted to touch on here. Again, this is something that we've seen from players. It's a nice Aqui, ó. quality of life feature that Beleza? we've been working on. Valeu, And we're falou. excited to get it out to everybody with update 33. It starts with an A, count-wide achievement. So, E aí vai ter beginning with update conquistas. 33, most of your As achievements conquistas are vão going to be virar. tracked on an account-wide Vai level. virar na conta, So that não é means, mais só The personagem. achievement that you earn on one character will be shown as complete on all of your characters. Each Então, se você fizer a conquista no personagem, vai Titles are mostrar. also going to be account-wide. So Títulos if title também vão you've earned ser. on one character, you'll be able to use on all your other characters as well. Você vai poder ser now, when Former this goes live, and Emperor also on PTS, com todos os seus you will need to log personagens. in on each of your characters in order to register the achievements and the Vai ter titles. que registrar So make os sure that you títulos. log into all of them. If you just do one, it's not going to populate all of them. Now, Conquistinha. A galera da Conquistinha pira. achievements are account-wide. Vintage, eu but there também are a prevejo few uma galera things that are chorando. usually tracked via achievements that are still going to be tracked on an individual character basis. Por So, exemplo, Former Emperor. I guess we can go down the list real quick, right? It's going to be in the patch Yeah. notes, but just quickly, just kind of set the expectations. Enchanting rune knowledge achievements and just the knowledge of runes in general. Motif crafting knowledge, lore books read, including the Shalador's Library and Eidetic Memory, Sky Shards, painted by a character, Public Dungeon Group Event achievements, and Dragon Guard Sanctum Daily achievements. So those will not be included, but everything else will be. O Former Emperor vai, Very mas essas excited coisas de that we are finally able to bring this conquista, de fazer Coming up, enchante e tal. And one other thing we're very excited to bring to our PlayStation players is finally we've got the PlayStation 4 and PlayStation 5 trophy sync coming. So beginning with update 33, players who play on both PS4 and PS5 will see their PlayStation trophies Cadê, Tedele? Tá properly aí? sync up. Os So all you have to do for that troféu is just de simply log into PS4 your PS5 vão characters that have linkar. completed the appropriate in-game achievements, and then Finalmente you'll chegou obtain the matching pra trophies. galera. Yes. Yeah, this is- I was going to say one thing about account-wide achievement. That is, Yes, That good makes call. sense. Yeah. So that, É por if you're servidor, NA, tá? É Norte all of your América, characters é on NA will have lógico, the né? account-wide achievement, but it won't carry over consoles or E aí, Tedele, você viu o que eles vão fazer pra Yeah, vocês and that's a good thing PlayStation? to call out specifically on PTS. Parece que não tava because, sincando, né, typically os- we'll as swap conquistas, character agora copies vai halfway poder. through, So we'll start with NA, PC NA for a couple weeks. Galera, and ó, then o do a Tedele aí, ó, acabou de responder. When Quem that joga no happens, PlayStation, recomendo demais a guilda Your dele. achievements are not going to cross over to that. So Parça, forte, segura altas broncas Okay, comigo, well, né? then
Yes. It has been a Thank pleasure you. as always. As always. We are going to move on to a few other things, but thank Sure you thing. Thanks for the taking tour. the time. Yeah. Sure and thing. It's tour with always a us. pleasure. I'm sure we'll see you around on other We streams. might. Yeah. Oh, maybe we'll ask you again. Yeah. Wait. Before we let Finn go, did we want to take a look at that statue that he's got? Oh, yeah. Since he can hold it up. Oops, sorry. People are home. Yeah, so Finn has the Ascendant Lord statue. Olha, moleque, que estátua that is cabulosa, available for mano. Pre-order on the Bethesda store. So Ah. that's what it looks like. I mean, this Não, is aí se liga, a espada e a espadinha você pode usar ela pra abrir carta, é abridor de Yeah, carta. we'll blue show in you. real life. Yeah, no, it's not blue at all. That's definitely green. We'll show you some photos. We will. But yeah, it's about 8 inches tall. It's very hefty. It's fully painted. It looks really nice. So yeah, Yeah, good it's call. really awesome. Bonitinho, All the, hein? like little Yeah, Ó, as moedinhas, ó. Yeah, this is a really cool Ah, Yes. for sure. como é que chama essa parada? Good call. All right, Finn. Well, I'll just thank you take this again. home. Yeah, right. I'll just be taking this as my Just take payment. this home. All right. Well, thank you again, and Thank I'm you. sure Thank we will you. See you I'll soon. see you guys later. And just as a reminder, everything that we showed you today during the post-show stream, Update 33 and the Ascending Tide DLC is launching on PC, Mac, and Stadia on March 14th. Dia 14 de março, Ascend Tide, e 29 de and it will be março, coming to Ascend PTS this Tide. Monday, the 31st. So keep an eye out on the forums for the PTS patch notes. É, and esse é you'll o be able to problema, né, actually hop Tedele? in and try this out if you have a PC or Mac account Joguinho de carta aí on que Monday. All right, so we are going to be wrapping up pretty soon. We do want to go over some really cool merchandise that Agora é you a parte can do marketing, pre-order né? or even potentially get right now. So we're going to start off with a few things available in the Bethesda Gear Store. These are all available for pre-order now. The first is actually the statue that Finn just showed you. This is the Ascendant Lord statue. It is a limited edition. Only 1,500 available worldwide. So it is about 8 inches tall, as you saw when Finn was holding it. And that sword that he's holding is Só actually 1.500? a letter Meu opener. Deus, cara. Believe it or not, super handy to open all those secret messages from the Sim, Knight's já Order, desisti, or cara. maybe, the spam mail that, E aí, that you may Fux? get, because I know I certainly get enough of it. Eu já tenho um abridor de cartas. Awesome statue. We also De have aço a de Toledo. lithograph featuring the high art. High Isle. High Isle yes. Art. It has Bonito, been a- é bonito, né, esse It's been a pôster. week. It has been Bonito, eu gostei, mano. High Assim, Isle esteticamente, eu gostei. Eu gosto de Breton, eu não vou negar. Curti a ideia do bagulho. Mas ele não parece ser... Não parece ser o suficiente para ser uma aventura anual, sabe? Isso aí tá mais pra ser, tipo assim, igual o Murky Mire, Dark Brotherhood, tá ligado? Não é um bagulho exatamente, é um DLC, não é uma expansão, entendeu? Então eles ficaram vendidos com essa parada, eles ficaram presos nesse bagulho, nessa ideia de fazer anual, que funciona bem porque intercala evento, né? Rola evento, conteúdo novo, evento, conteúdo novo, evento, conteúdo novo. Então fica nessa parada, sempre tem coisa. Mantém a galera como a gente, que já joga em dia, e a galera que tá começando a jogar, olha, tem coisa nova, tem coisa nova, tem coisa nova. Só que, mano, joguinho de carta, mano. Obrigado. Porra, mano, joguinho de carta. A galera com as, Spellcraft. Nossa, capas. Nossa, poderiam botar os... sei lá, mano. Batalha naval, um novo mapa de PVP. Mano, jogo de cartas. Sendo que pra mim é mais ainda agressivo, é um tapa na cara do Legends, pô. O Legends é cabuloso já. Aí os caras podem falar assim, não, mas veja bem, Panda, o Legends se passa na quarta era, então não pode, porque ia ser, pô, mano, não, tá ligado? Já existe um jogo de carta e é bom, podiam ter usado ele, né? Tem que passar pano não, galera, eu, tipo assim, pra mim foi decepcionante também. Eu gosto do jogo, vou mentir, eu sou viciado no jogo, eu curto pra caramba, eu faço conteúdo, vou continuar fazendo, mas eu prevejo talvez esse ano mais escapadas pra outros jogos, tá ligado? Independent board game designer and publisher. They are known for high-end, so this is going to be a really sweet tabletop game. We would like to show everyone a short video that just kind of gives you a first look at what Ship Theory has been working on. So enjoy.
Estão fazendo um jogo de tabuleiro do Elder Scrolls Online. Chip Theory Games. Today, I'm excited to officially announce our next big box game. While we're still in the early stages of development, we wanted to give you a sneak peek of the overall scope and thought process and some of the unique ideas that are fueling this massive. Here's a brief behind-the-scenes look at what we've been working on. Betrayal of the Second Era. Chip Theory Games is an industry leader. We create expansive worlds. Fans of our games discover new secrets and strategies. And now, energy and approach. Tá saindo uma mão do bagulho. Toma! Toma! Você que é fã do aí, ó. Você queria Spellcraft? Toma! Joguinho de tabuleiro. Você queria carta no bagulho? We're really happy to be working with the make sure the world feels lived in. We've chosen to tell a story of a conspiracy. The game will have its own unique storyline related to Mana Marco's attack. That allows players to all of their favorite locations. The Elder Scrolls Betrayal of the Second, 1 to 4 player cooperative. Each player has access to a wide array. Logan Giovanni. Sim, Vintage, vai ter 2 novos companions. Uma Khajiit e uma Breton. Mas não sabemos a pseudo-classe delas, né? Eu tô achando que vai ser Sork. E a outra vai ser Templar. To a whole new media. Session will have a critical path quest. The way you approach that quest is up to you. There's a massive amount of randomized each region, Overland deck, and site level deck. At just how familiar yet different this game feels. We're inviting you into a world you already know, but we're giving you a different lens with which to view it. This is truly just the tip of the Vai, vou gravar aqui vocês conversando. Faz os movimentos. O cara fazendo uns... Ah, rapaz. 2022 teremos a estreia do jogo de tabuleiro do Elder Scrolls Online. Você quer conteúdo no ESO? Toma aqui esse jogo de tabuleiro pra você jogar offline. Elder Scrolls Online, offline, quer? Toma aqui. Boy, guess who wasn't? I thought we still had plenty of time, and I'm just sitting here typing. No. Let's, and then I'll say what I was. Yeah, we do. The Elder Scrolls Betrayal of Era. It is coming to GameFAQs. We will have an article on week with some more detail. Make sure you keep an eye. We are going to run our last giveaway of the day. Really want to kind of mess with people who think they know what the keyword is going to be. Really nice. They think it's monitor. To be fair, that was good because we were just not feeling. Let's how do you? It's late. Escreve monitor. Ela não sabe nem como é que escreve já, cara. Ô, Gina. Our last giveaway of the day. Just type in monitor. You will be entered to win. Now, don't digita monitor aí, galera, pra gente ganhar. Do you need to be eligible to win? We have eligible. Tem uma lista de países que são, né? Aí eu vou falar pra mandar pro meu primo argentino que ele ganha. A Argentina pode. Sabia disso que a Argentina pode, galera? All right. Okay. Let's recap. Oh no, what I was you wanted to talk. No, yeah, what I was going to 2 years. Literally years. Yeah. So vai ser contra player e contra os NPC. É tipo um Gwent, tá ligado, Fabiano? Você jogou Witcher 3? Beleza. Era isso que você queria falar? Então tá bom. Maybe in the fall when it comes out. Okay, but yes, quick rundown of it has been a lot. So we're going to give you a quick rundown. So, launch date reminder. So, Ascending Tide and Mas 14 de março, 29 de março, Ascending Tide, a próxima DLC. Dungeon, 2 dungeons. Monday. You have a bunch of things. The High Isle chapter. This was all announced in the global reveal earlier. Vai ter o High Isle, 6 de junho de 2022, 21 de junho de 2022, se não atrasar, né, galera? Dia D, dia 6/6/2022. We have the Tales of Tribute, a brand new system. It's a card game that we'll get later this year. The new 12-player trial, Dread Safe. We have 2 new companions coming that's tied to the chapter, Ember and Isabel, who can join you on. We have new world events called Volcanic Shot earlier. And of course, there's new delves, dungeons, world bosses. Mas vale a pena, se o gringo muda pra pesos, né? É mais em conta que o real. Eu tô com vontade de jogar Broken Ranks também, ó, Vintage. Vou jogar também. So 4 versões de... É o Collection, Collectors, tá? É a mesma coisa, tá ligado, galera? There's the Elder Scrolls Online High Isle. Just mentioned with all the os upgrades, né? E esse aqui que são as versões. And then there's the Elder Scrolls Online High Isle own the base game, the chapters, and then there's a collector's. I have an article on the checkout. It kind of outlines all of these editions. If you're not quite sure which one,
There's a nice little infographic and take and all sorts of resources to kind of help you decide which one. Collector's Edition items. These are the items that you get through the Collector's Edition, and these will be available at launch. Bench Cub Pet. We have an Ascendant Knight. I know, isn't he cute? We have an Ascendant Knight Armor Pack. Pet, montaria, estilo Evento e emote. And then, of course, pre-purchase. So if you pre-purchase, you always get a whole collection. Talked about the Pale Frost Elk Mount, Pale Frost Elk. Esses são quando você faz o pré-order, né? Vem a roupa de pirata, novo pet. Esses dois, se você fizer pré-order, você ganha. E aí um Crown Crate que vai vir mais futuramente. O Fabiano perguntou se vai ter dia de torneio de cartas, né? Tá, e tem uns scrolls aqui que de tesouro. E no capítulo vai vir a localização da Bethesda em espanhol, Latinoamérica. That'll get you into the Spanish forums. You can chat with your fellow Spanish players. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, cara. Todo mundo que fala espanhol é Spanish player. As we wrap up for the day, we do Imagina. International that are going to be happening. So they are starting very early tomorrow morning with Australia 31st. So we have a number of teams that are going to be a lot of times in their own language. So we have UK, o time da Austrália, dos Estados Unidos, o alemão, França, italiano, todo mundo vai fazer recap stream. Some of them will have questions, and those portions are going to feel free. Otherwise, we'll do our best to post those once they conclude. So some of those are live and sorry about that. I do want to mention the drops will stream. So today this will be an addition for you to get the crab pet, and it'll also it'll only be available when those streams are live. So even though the campaign is running through the entire weekend into Monday, it's only when they're live. So if you're looking for details, we do have a website article, online.com, that lists out the exact date. Also, if you did not win our giveaways today, you're in luck. We are actually a celebration of High Isle and Legacy. You can look on the official Elder Instagram and forum at 5 starting in just a few minutes. So yeah, be sure and check it out. It's going to be on the ESO Twitter account. Yep. Eles querendo crescer as contas. We mentioned that the update 33 as contas da mídia social. Posted tomorrow on both the website and the forums, cross-pollinating it. So an eye on that. We know we had people asking who won the monitor. It's okay, we can stall. Maybe we'll pick another winner. We'll give them one more chance, because there's only so much more we can talk about. We kind of run out of topic. So, what else is going on? So, gosh, I feel like we've kind of talked about everything at this point, right? Em março vai começar a primeira parte, primeira expansão, né? O primeiro DLC. Depois, em junho, a expansão Reais, e vai ter a tradução em espanhol. Depois, em setembro, o DLC de Dungeon de novo. E no final do ano, a última parte. Oxi. Some of the teams. There's a lot of work that goes in, and then this working on. Acho que sim, Marcos. So just these global reveals. Se você pegar em um personagem, você vai poder usar em todos os outros. Be doing next year, months of work and a whole army of people that honestly we need to thank. All of this together, the sales, but all the little bits, and then even all the other stuff, but things like live and making sure that website has all the pages that are going up. It like portion, we have the live team, the web. There are a lot of involved in making something like this. Vamos ver como é que tá o fórum. A galera deve estar em colapso. I know it's kind of a little overwhelming when you're and you see all os votos. Olha os votos, galera. O thread oficial feedback sobre o High-Isle. Estou muito excitado por High-Isle. Tenho mixed feelings sobre High-Isle. Deixa eu ver se sou eu que ganhei. Não ganhei. Ó, queria algo diferente do High-Isle. Que triste, hein? But congratulations. They'll coordinate with you and all the rest of the. And again, like Jess mentioned, there are additional giveaways happening. So if you did win today, you will enter to win over. Did we make it? That's it. Are we done? We did it. All right. Well, thank you everybody. This year's global reveal and our live post. Boy, we can all just a collective sigh of relief. We did it, and now we can move on to PTS. Caraca, mano, a galera não curtiu mesmo. Não é só a gente, galera. Os gringos também estão chateados. Acho que não foi suficiente ter baixado. Devia ter baixado mais o preço, né? Oh, one more thing. Sorry.
sorry. On that, I do want to remind everybody, if you earned your Twitch drops today, stream, make sure and claim your item. You only have, I think, 24 hours and then it goes away. So if you head to twitch.com/drops, there's a page there where you can, and then as soon as you log into the game, your pet and your crate will. So don't forget to do that. Thank you to everybody, and we will see you. Thank you! Muito obrigado aí, galera. Assim, independente do que a gente viu, como sempre, foi legal fazer essa live aqui para vocês. Extraoficialmente embaixador do ESO BR, mas como eu disse, não adianta que é a real, né? É realmente decepcionante, não só a galera que tá aí assistindo, mas a galera também, os próprios gringos estão falando aqui. Esse cara aqui falou a verdade, ó. Não tem spellcraft, não tem um one-handed mais runa, não tem lança, não tem PVP, rework de PVP, não tem escala de dificuldade Overland, não tem heist, Dark Brotherhood, sistema de sacramento, foi tudo abandonado, né? Não tem senso de passagem do tempo no jogo, no conteúdo, tipo assim, a cidade, os cantões de Vivec estão sendo sempre em construção, né? O cara tá preso lá em Cyrodiil faz 7 anos, o jogo tá cristalizado, né? O sistema de crime não foi desenvolvido, né? E o sistema de combate é ainda citado como a primeira razão pelo qual a pessoa não joga ESO, né? E porque um sistema de trading cards deveria ser adicionado, né? Aí até o cara falou assim, concordo com esse cara aqui, ó, adoro coisa medieval, eu também amo, mano, eu amo parada medieval, lore Breton, mas desapontado com esse sistema de cartas, eu também, que eu não curto essas paradas, cara, não gosto desses bagulho tipo assim, não traz escolhas interessantes em relação ao gameplay, né? É só um sistema mais que você pode tirar ou pôr ele do jogo à vontade, tá ligado? Esse é o primeiro ano que eu não estou empolgado pra junho. Eu acho que também, se bem que o do ano passado também eu já não tava tão empolgado, né? O negócio de Companions também não foi... Obrigado pelo esforço, tudo, mas honestamente estava esperando algo que impactaria significativamente, né, no gameplay, tanto de PvE e PvP, não um card game acessório, né? Eu gostei do setting, a vibração, eu gosto dos Bretons. Não gostei que não tem nada de novo no departamento de combate, não tem arma nova, não tem nova classe, não tem nova skill line. Mesmo que eu aprecie o jogo de cartas como uma atividade secundária, não deveria ser a feature principal do capítulo, especialmente com esse preço. E cada ano o capítulo parece idêntico, né? Depois de 5 anos. Tem que haver mais inovação e mais criatividade do que ficar copiando um conceito e ficar adicionando novos visuais e locais, né? Esse cara aqui, eu gostei, eu gosto de Jacarne, vai ser legal. Vai dar pra escutar a história sem os caras rushar? O cara tá preocupado. Faz solo que você escuta a história. Eu não posso ficar excitado por uma expansão que não oferece nada novo, que pode ser adicionado no jogo gratuitamente ou como DLC. Morrowind nos deu Battleground, Trial, uma nova classe, uma nova zona e uma história fantástica. Somerset nos deu 2 zonas, um skill line, um Trial, uma casa grátis, uma história fantástica e melhorias no jogo. Elsewhere nos deu uma nova classe, um trial, uma zona maior. Blackwood nos deu Companion, Trial, nova zona. High Rock, nós vamos ter uma zona de cards, não é High Rock, é High Isley. E tudo pelo mesmo preço. Não é, um pouco mais barato, né? Você não tinha, tava muito bravo, não viu. Mas mesmo assim, mesmo reduzindo o preço, realmente não tem justificativa, né? A galera ficou chateada mesmo. Vamos ver como é que vai ser agora, né? Positivo, foco no lore do Breton, novos companions. Negativo, card game. Eu acho que o capítulo precisa de mais coisas. Não, reduziu o preço, o Vintage, tá? Mas tá 149 no Steam. Eu não recomendo fazer pre-order, tá, galera? Mas é como o Tsurik falou, já tinha gente andando lá com uma montaria, não, a Luxei que falou, não lembro. Já tem gente que já fez o pre-order, tá ligado? Bom, foi... Não, o Grimoire foi... Não lembro. Alexandre, deixa eu te ensinar, ó. É aqui, ó, que você vê. Campaigns, Inventory. A área vai ser menor, a história vai ser aquela história de 20 horinhas, né? Faz um fim de semana. Mas a gente tem que lembrar, ó, Carol aí, fala aí, Carol, saudades, viu? Galera, tem que lembrar o seguinte, ó. A gente tem uma coisa a gente teve entre o Greymoor e o lançamento do Blackwood, por exemplo, a gente teve, né, lembra, foi em junho de 2018 o Greymoor, né? Não,
19. Não tava o dólar ainda igual tá. O energúmeno incompetente ainda não tinha destruído o real como ele destruiu, né? Então por isso que tem essa discrepância de valor. Não tava tão ruim ainda, né, como ficou agora recentemente. Foi 155 normal e 194 collectors. Elsewhere também, né? A básica, não, então, mas é que nessa época, galera, lembre-se, o nosso real não estava tão destroçado como foi destroçado pelo incompetente e sua gangue, né? Para agradar seus mestres do agricolismo, né? O agro é negócio, agro é business. É interessante para eles ferrar o real, porque eles recebem em dólar, né? Os agro-mestres desse fela da puta. Pois é, tudo parece caro porque a nossa economia foi pro buraco graças ao Guedes e ao Biruliro. Mas, mesmo assim, mesmo com essa queda de preço, não é um conteúdo que vale a pena. É legal, como eu disse, mano, Cavaleiros, tem Breton, aposto que vai ser uma história interessante. Quem tá fazendo a história, a galera é competente, né? O cara que fez o Planescape. Então, nesse aspecto, eu não tenho dúvida que vai ser interessante. Agora, no aspecto de coisas novas para o jogo, novos sistemas para o jogo, que a gente gosta tanto, tá deixando a desejar. Porque um joguinho de carta pode ser, mas eu gosto de joguinho de carta. Beleza, mano, vai, sabe? Mas não é uma escolha interessante que a gente tem no jogo. Você vai ter é um bagulho, sabe? É um a mais. Não trouxe. O que joalheria trouxe coisas novas no jogo? Novas. Lembra aquela parada que eu falei? Uma série de escolhas interessantes que dão uma qualidade, né, de escolha no seu gameplay. Então, por exemplo, joalheria. Você pode fazer as joias, craftar as joias, melhorar as joias, fazer do nível. Mudar os traits, né? Pô, muito legal. Sistema de transmute também, interessante. Sistema de míticos também interessante. Escolhas interessantes. Você pode usar Monster Set ou usar uma peça de Monster Set com mítico e 2 sets de 5. Ou então usar set de 3 peças com um mítico tal, entendeu? Isso é interessante, traz escolhas interessantes. O que um jogo de carta traz de interessante? Mas tem mobília pra você botar na casa. Triste, né? Fala aí, Gabi, tudo bem? Novo Assistant também achei supérfluo, Carol. Não achei que é válido, sabe? Nossa, puxa, quantas vezes eu fui fazer um dungeon e tô com as coisas. Pô, aí você tem um Fez, você tem os merchants pra vender as coisas. Agora você. Pô, então você volta pra casa, quebra as coisas lá no teu home base e depois volta. É interessante, mas é mais uma forma de pegar 5.000 crown, tirar 5.000 crown do player, né? Vamos monetizar. Nova montaria também com 2 lugares. Bora monetizar. Entendeu? Sim, eu sei, mas é o que eu tô dizendo. Assim, existem outras formas já, entende? É uma coisa interessante. Vai desconstruir as coisas usando o NPC, é uma facilidade, mas não era algo assim que... Você entende? Não era pelo amor de Deus, coloca um assistente de desconstrução. Eles que tiraram isso, entendeu? É lógico que eu vou comprar também, entendeu, Carol? O Vintage vai empinar a montaria e cortar o giro. Cuidado, hein? Jogo pelo Xbox One, aprendi muitas dicas no seu canal do YouTube. Tamo junto, é nóis. Tamo aí acompanhando o lançamento, né, da Year of the Bretons. Mas assim, o feeling que eu tô sentindo aqui da galera, lógico, veja bem, tá? É a galera que tem conta no fórum, que posta no fórum, né? Tem um monte de gente que tá vendo. Você quer ver? Vamos ver o pulso, como é que tá no Reddit. O Reddit do Elder Scrolls. Vamos ver a galera reclamando. Elder Scrolls Online, vamos ver. Scorion's Fist, Global Review, Mega Thread, vamos ver. Novos chapters, né? Novos chapters. Discutam, né? Não pode ter meme aqui. Flashback do Gwent. Achievements pra conta, né? Isso é uma coisa divisiva. Tem gente que gostou. Eu, por exemplo, achei legal isso, né? Eu acho bom. Quem curte essa parada de conquistinha, né? É melhor porque aí se foca na conta, né? Eles esqueceram do Elder Scrolls. Isso aqui eu achei tapa na cara também. Esqueceu o Elder Scrolls Legends, né? Não, vai ser pro jogo todo, o Vintage. Quando eles fazem tradução oficial, eles traduzem o jogo todo e tudo que tá no jogo vai ser traduzido e o que vai vir pra frente a partir de agora vai vir com legendagem em espanhol, tá? Não se preocupe em relação a isso. O que mais?
Isso aqui é um bagulho, isso aqui é uma coisa tão boa que se pudesse, né? Esconder os shoulder. Sabe, duas coisas que podia deixar esconder: o shoulder e aqueles papete que fica quando você bota a armadura e fica aquelas coisas, né? Parece umas pochetes, tá ligado? Da armadura, horroroso esse bagulho. Mas é isso, aqui no Reddit, pelo menos, né? Olha lá, sou o único desapontado com a falta de uma nova classe. Queria voltar pro ESO, né? Se viesse uma nova classe. E o que nós temos? Gwent ESO Edition. Gostaria de ver novas classes, novas linhas de armas. Eles disseram que o problema principal de fazer isso era a limitação de memória nos consoles da última geração. Isso é de desculpa deles, né? Desculpinha deles. A DLC do Blackwood não veio completa, né? Tipo, tá vindo muito DLC separada sobre o Blackwood, ou tô errado? Então, Gabi, é o seguinte: eles saem primeiro, né? São 4 expansões. O primeiro bimestre do ano vem uma expansão de 2 dungeons. Aí no meio do ano vem expansão mesmo, né? No caso Blackwood, ou no caso High Island. Aí depois, no terceiro bimestre, vem... terceiro trimestre, vem mais um DLC de dungeon, 2 dungeons. E aí no último finaliza a história. São 4 conteúdos por ano: DLC, expansão, DLC, final de história. Entendeu? É isso. Olha lá, a galera querendo ver lança, novas armas, né? Aí aqui alguém fala, né? Mas o problema com as novas armas é que eles vão precisar fazer mais do que 100 estilos diferentes para as armas e colocar cada set, né, nelas, mais de 500 sets. Ó, o Léo gostou dessa parada aí, ó. Ele curtiu que vai ter os achievements na conta, né, geral. Porque o personagem dele principal tem 50% das conquistas e o tanque e o healer tem os de PvE e PvP. Então isso é uma coisa boa. Eu acho legal também, não acho? Mas eu tenho certeza que tem uma galera que focou no personagem só que vai ficar se sentindo mal, né? Nossa, o cara fez um textão pra ficar... Tá bravo porque o povo fica pedindo classe, tá ligado? Não, você pode criar a sua classe. O cara ficou bravo. Mano, a galera tá meio revolts, mas, né, eles sabiam que eles tinham certeza já. Tanto que agora o preço do negócio, você viu que eles não falaram durante... Mas o preço eles falaram... o preço tá mais em conta, né? Elder Scrolls... Cadê o High Isle? Ó, 149. Quanto tá na Argentina? Nossos irmãos... 103 na Argentina. Na Argentina está a 103. Galera, não sei. É aquela coisa, né? Ó, esse é o novo de 2022. Aí tem aqui, ó. Se você comprar a versão normal, né? Vem o capítulo. Todos os capítulos anteriores. Se fizer pré-order, que eu não recomendo, você ganha essas montarias aqui. E aí, quando sair o conteúdo do Collector, você ganha isso aqui no outro, né? No final das contas, não, esse é o Collectors. Esse aqui é o tipo que você ganha quando lança, né? Esse é o pré-order. Se você pré-compra, você ganha isso aqui. E isso aqui é se você compra o Collector's Edition. A-Ornaug, essa é a montaria, né? Isso aqui. Balfiera Ascendant Club é esse aqui. Ascendant Night Outfit Style é esse aqui. Horde of the Schemers Memento é esse aqui. Eyes de Emote Pack, esse aqui. E todas as recompensas de Collector's Edition anteriores. Aí, Fabiano, tá aí, ó. Se você compra essa, vem as Collectors anteriores também. Quer um conselho? Para de jogar esse ano, volta o ano que vem, tá ligado? Ai, galera. Ai, que triste isso, viu, mano? Então é isso. Eu vou dar uma pausa agora, comer alguma coisa. Depois eu volto pra live. Acho que eu vou jogar Broken Ranks hoje. Mentira, eu vou jogar essa. Ai, valeu, Carol. Obrigado por ter passado aí. E mais tarde eu tô na live. É nóis, galera. Muito obrigado a todos. Opa, Coinbase. New Statements Added. New Statements. Tá chegando meus negócios da Coinbase aqui, ó. Que eu nem tenho conta lá. Será que alguém tentando mandar um phishing? Ah, rapaz. Galera, valeu demais. Obrigado. Mais tarde estamos de volta aí. Daqui a 2 horinhas eu tô de volta. Fui.